que aconteceu com o SaaS, na minha opinião, assim? Em vez de eu gastar $9, uma empresa que tem 200 colaboradores, vamos automatizar esse processo aqui e criar nosso próprio software. Eu falar, eu vou codar aqui meu próprio sisteminha. Pra que eu vou contratar um sistema? As empresas de médio porte, de grande porte, elas vão começar a criar essas squads e internalizar as soluções. Eu desenvolvi um sistema pra igreja lá que eu faço parte, um sistema de gestão de voluntários, eu fiz do zero e tal. Tem vários RP pra igreja lá dentro da frente. Morreu todos. Morreu todos, A RR Club construindo o futuro do SaaS aqui no Brasil. Gabriel Rodrigues aqui da PEN e, na minha opinião, acredito só em 2 Ds: Deus e dados. Luiz Henrique aqui da PEN e, na minha opinião, desapego abre portas. Rodrigo Terron, New Hack. Cara, eu acredito que você sempre seguir tua intuição, teu coração e tomar decisão baseado nisso. Primeira coisa que eu ia falar, Terron, cara, eu queria que você começasse a falar um pouco da empresa que mudou tua vida financeira, vamos dizer assim. Foi o exit que você fez. E aí, se você quiser já resumir um pouco a tua história em 2, 3 minutinhos, porque a gente aqui no podcast, quem acompanha a RR sabe, a gente não fica muito tipo assim, cara, me fala aí um pouco e tal de você, a gente gosta de ir já pra prática, insight e tudo mais. Boa. Então, resumir um pouquinho de a empresa que mudou tua vida e como que foi pra chegar até ela, né? Um pouquinho da história. Legal. Cara, assim, acho que fazer um exit, vender uma empresa, muda bastante a vida, mas eu daria um passo atrás. A empresa antes da Rocket City, pra mim, foi a empresa que, cara, me deu uma visão pra chegar na Rocket City, que foi a Xiaoyi. A Xiaoyi era um software pra organização de hackathons. Foi da onde eu saí, né, as maratonas de programação. E eu tinha uma fábrica de software, então eu fazia site, depois fazia e-commerce, aí fazia aplicativo, e eu contratava dev, e um dia um dev falou, mano, vai ter um hackathon, vamos participar? E eu participei. E quando eu participei desse evento, eu falei, cara, isso aqui foi a coisa mais genial que eu fiz na vida. Porque em 48 horas eu conheci 200 pessoas, fiz mentoria, testei tecnologia, tive que fazer um pitch. Eu olhei e falei, cara, nunca vivi isso na minha vida. E eu era formado em análise e desenvolvimento de sistemas e nunca tinha ouvido falar de hackathon. E eu gostei tanto que eu virei um organizador. Eu comecei a falar para as marcas, cara, você deveria organizar. E a gente criou esse software. E por que a Xiaomi mudou minha vida? Porque foi através dela que eu fui pro Vale do Silício, através dela que eu comecei a trabalhar com as maiores empresas do mundo. E através dela que a gente fez a fusão e virou Rocket City e vendeu a empresa. Então, assim, não existiria Exit, Rocket City sem Xiaomi. Então, foi a empresa, assim, é a empresa da minha vida até hoje, assim. Eu gosto muito quando a gente criou a New Hack. O nome New Hack vem de novo Hackathon, porque quando eu vendi a Rocket City eu falei, cara, eu preciso de um novo Hackathon, porque o Hackathon mudou minha vida. E aí o New Hack vem de novo. É bom de dar nomes aí. Esse cara é bom, hein? É bom de dar nomes. Ele deu uma ideia aqui, mas eu não vou falar aqui no podcast. Mas tá gravado. Tá gravado. Depois eu vou postar esse conteúdo. Esse conteúdo já vai já. O João. Muito bom de dar nome. Então, a sua história vem muito de Hackathon. Isso. Sim. O Hackathon foi um momento, assim, aquela coisa que você fala, cara, o que gerou uma mudança que você não esperava, assim? Porque eu era uma fábrica de software, tinha outras fábricas de software, eu não tinha diferencial nenhum. O nome da fábrica de software era muito ruim, chamava Horizon 4, e a gente era igual, a gente fazia site igual, e-commerce igual. Quando eu vi o Hackathon, eu vi como uma oportunidade de... Eu falei, cara, isso é um produto que não tem ninguém vendendo. Eu lembro que quando eu saí desse evento, eu comecei a pesquisar empresas que organizavam Hackathon, e quando eu olhei e não achei, eu virei pro meu sócio na época, o Abrão, e falei, cara, achei um produto que só a gente vai ter. E aí a gente criou, consolidou a marca e virou autoridade no assunto. Se você pegar na imprensa, quase todas as vezes que foi citado o Hackathon nos últimos 10 anos, foi algum projeto que a gente fez. Então a gente conseguiu meio que consolidar. Fui pro Vale do Silício, fiz Hackathon lá também. A gente tinha cliente em Israel, tinha cliente na Europa, tinha cliente na América Latina. Então foi um negócio assim muito doido, sabe? Que legal, cara. E aí, deixa eu entender. Quando eu falei contigo lá no evento, eu gostei muito porque, assim, vou até dar um pouco do contexto aqui, né? A gente... faz 2 anos que eu tô meio que inserido no mercado de tech. E desde então, todas as pessoas que eu vim conhecendo são poucas pessoas que veio de classe média baixa, né? E eu falei contigo lá no evento, a primeira coisa que eu falei, Terron, como é que é a tua história, tal? Pô, tu já veio de família boa e tudo mais. E você falou, cara, não, vim de família de classe média baixa. Eu me identifiquei muito, porque eu também vim de lá e tudo mais, a gente se identifica. E aí eu comecei a te admirar ainda mais, porque não que eu não admiro quem veio de classe média alta e, pô, tá conseguindo fazer um negócio gigante, eu admiro muito e tudo mais, mas eu me identifiquei, assim, pessoalmente falando. Como que tu chegou primeiro na Software House, né? Tu, pô, na tua infância, ali tu começou a estudar programação, pô, como que tu caiu em tech, etc. Legal. Cara, eu cresci numa zona meio rural, na verdade rural não, eu cresci em São Bernardo do Campo, tem o Riacho Grande, que é meio que o interior de São Bernardo do Campo, tem a Balsa,
E eu cresci do outro lado da balsa. E isso é muito doido, porque até hoje lá onde eu morava não tem asfalto, não tinha internet, eu não tinha computador. E para conseguir chegar na escola eu tinha que pegar um ônibus, ir até a balsa, dava uns 40 minutos, eu atravessava a balsa e eu ia andando. Parece a história do meu sogro. É meio doido. Eu ia pra escola a pé, você tem noção, sem chinelo. Não, era um negócio muito doido. E até hoje, se você for lá, é assim. A galera... Porque a escola que é um pouco melhor do que a que tem do outro lado da balsa, ela fica 2,5 km. Então, assim, se eu for pagar ônibus todo dia, era caro. Uhum. Da balsa pra lá, o ônibus é gratuito. Agora, você passou a balsa, que teoricamente você tá indo pra São Bernardo do Campo, ali é pago. E aí, assim, se você ir lá no horário da escola, assim, você vê que a galera atravessa a balsa e vai aquele monte de gente andando, assim. Então, puta, mas vai andando até a escola. Aí, mano. Pois é, e até hoje é assim. E eu estudava na escola chamada Jorge do Amaral, que era ali. Então, quando eu tava ali estudando, meu sonho era trabalhar com tecnologia, embora eu não sabia que era tecnologia. Eu olhava, eu vi um computador, eu endoidava, cara. Por que você acha que você tinha isso aí, Elton? Não sei, desde pequeno eu olhava. Na verdade, assim, eu até sei um pouco. Quando eu tinha uns 12 anos, eu assistia aquele filme Piratas no Vale do Silício. Nossa, com 12 anos você assistiu esse filme? Por aí. Esse filme é bom pra caralho. Esse filme é da década de 80, cara. Então, assim, eu vi ele pequeno na escola. Não sei se eu não me lembro qual foi o contexto, foi um professor que trouxe e tal, mas eu lembro que eu vi, e aí eu vi a história do Steve Jobs, do Bill Gates, né, da criação da Apple, criação da Microsoft, e eu falei, cara, eu quero trabalhar com tecnologia. Então eu olhava para um computador assim e falava, pô, um dia eu vou ter um computador. Era primeiro essa era a analogia, não era tipo, vou trabalhar, um dia eu vou ter um computador. E aí, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, isso foi muito interessante. Porque um período muito curto, mas eu fiz um concurso público, que é muito contraditório com toda a minha carreira. Sei. Quando eu tava no segundo ano, não sei se foi o governo do estado, acho que foi o governo, abriu um edital para você fazer monitoria em sala de informática. Então era um concurso público destinado para alunos de ensino médio, que eu poderia trabalhar, sei lá, 4 horas por dia na sala de informática dentro da minha escola. E aí quando eu vi isso, eu endoidei. Eu falei, cara, é minha oportunidade. Eu estudei pra caramba, passei na prova, consegui a vaga, só que a sala de informática não existia. Então, tipo assim, eu era monitor da sala de informática que não existia. Um resumo, eu virei assistente da secretaria da escola. Então eu trabalhava dentro da diretoria. E aí era muito da hora, porque eu tava no segundo, terceiro ano. Eu tinha a chave de todas as salas da escola. 16 anos? Eu podia entrar na diretoria a hora que eu quisesse. Eu tinha alguns privilégios ali por ser esse cara. E aí, isso eu estudava na época de manhã e eu trabalhava à tarde. Trabalhava com o quê nessa época aí? Não, trabalhava na escola. Ah, na escola? É verdade, ficava na escola. Ficava na escola. Como não tinha nada pra fazer, porque não tinha sala de informática, o pessoal me deixava ficar num computador que tinha uma salinha lá. Então, usa esse computador aí, faz planilha, faz qualquer coisa. Então foi o período que eu tive acesso a primeira vez a um computador com internet. Caralho. Que da hora. Tu é um improvável, mano. Tu é... Que absurdo. Aí eu comecei a conectar ali e pô... Aí, na época, assim, também no computador não tinha tanta coisa. Assim, você tinha Excel, PowerPoint, o Paint e alguma coisinha. Aí eu começava a usar, comecei a fazer isso. Eu fiquei 1 ano trabalhando na escola. E aí eu cheguei à conclusão de que eu realmente queria trabalhar com tecnologia. Quando eu tive acesso a um computador, eu falei, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Só que São Bernardo do Campo, a maior parte dos meus amigos de escola da época, etc., você vai trabalhar em montadora, você vai pra Volkswagen, pra Scania. Então era muito comum ali a galera se formar e ir pra indústria trabalhar com montadora de carro, etc. E eu não queria isso. Então quando eu me formei no ensino médio, eu falei, cara, eu quero achar um emprego em São Paulo. E eu tinha vindo em São Paulo uma vez, assim, e eu lembro que eu fui na Paulista e vi aqueles prédios, assim, espelhados, e falei, cara, isso aqui é a minha cara, eu quero trabalhar aqui. E aí eu acho que a primeira entrevista que eu fui fazer foi num call center na Paulista. E eu fui reprovado, a mulher falou que eu não tinha perfil pra ser operador. Operador de call center. Exatamente, ele contando. Eu tô lembrando quando eu caí em São Paulo que eu vim de Minas, cara. É isso aí. Ele é mineiro. Era doideira, porque eu morava no meio do mato. Eu também. Eu morava em chácara. Então, assim, quando eu cheguei lá, aí eu fui na entrevista todo nervoso e tal, não passei. Aí Caralho, eu o cara não tinha perfil. Não tinha perfil pra atendente de calça. É verdade. A gente ri agora, mas eu... Aí eu fui no outro call call center. Aí, ó, quem recusou aí, ó. Desculpa aí, mas... Aí, ó. Aí eu fui no outro call center, que era na Luz, lá no Centrão Velho e tal, não sei o quê. Aí passei, essa aí me deram uma chance. Virei operador de telemarketing do cartão Casas Bahia, fazia cobrança. E aí, tipo, trabalhei ali no call center quase 1 ano, assim, na operação mesmo.
E aí eu já comecei a fazer faculdade. Cara, pra fazer faculdade era muito difícil, porque eu ganhava R$500, eu tinha que pagar a faculdade e olha lá. Vendia VR, era aquela loucura. E aí eu ouvi falar que tinha um negócio, isso aqui é muito doido também, acho que eu nunca falei em podcast, que era um movimento do pessoal sem terra, etc., que se eu fosse numa reunião uma vez por mês, eu ganhava desconto na faculdade. Aí eu ia lá na reunião, lá na Lapa, era um galpãozão assim gigante, cheio de gente, ninguém prestando atenção na reunião, mas imagina a galera. tinha que fazer volume, tinha que parecer que tava cheio. Daí eu ia lá, ganhava acho que 25% de desconto era uma bolsa lá que tinha para Estratégia de FMU. marketing deles. A estratégia de marketing deles até hoje. Botava no CAC. Tá justo, tá A justo. estratégia de marketing deles até hoje. Aí fui lá, cara, fiz a faculdade, me formei e surgiu uma oportunidade dentro do call center pra virar chama de control desk, que é um cara que olha pro tempo real. Então você tem uma operação de call center, você tem 100 operadores, tem um control desk que ele tá olhando do tipo assim, pô, tá caindo ligação pra todo mundo, a galera tá saindo de pausa no horário certo, agora, sei lá, 10 horas, sai quantas pessoas de pausa? Porque você tem que controlar. Se eu libero muitas pessoas, eu perco ligação. Se eu libero poucas pessoas, a galera fica ociosa. Então, o meu papel era fazer o tempo real. E eu tinha, na época da escola, eu aprendi muito Excel, assim, eu amava o Excel. Meu primeiro contato com programação foi dentro do Excel, que foi o VBA, né, que é o Visual Basic. E aí eu comecei a fazer planilha lá dentro e tal. E não era o meu papel era tempo real. Só que eu comecei a fazer relatório. Eu fiz uns relatórios bonitos, aí eu aprendi a fazer umas coisas legais usando o VBA no Excel e tal. E aí, a galera começou a gostar, eu virei um assistente de planejamento. O pessoal falou, meu, tu é bom no relatório, vem pra sala. Que aí a minha posição ainda, eu ficava dentro do call center, eu ficava do lado dos operadores ali. Aí eu fui pra sala de planejamento. Aí da sala de planejamento eu virei assistente, virei analista, virei um coordenador, aí mudei de empresa. E aí na outra empresa eu fui até uma posição de gerência. E aí eu queria empreender, eu tinha esse desejo, falei, pô, eu quero empreender. Não sabia o quê. Falei, cara, não sei. Já tinha entrado lá nos hackathon nessa época? Não existia hackathon nessa época. Não, mas você na faculdade, você não estava na faculdade quando você foi no primeiro? Não, eu já tinha me formado. Já tinha se formado. Eu fui descobrir hackathon 5 anos depois de formado, assim. Entendi, achei que você estava na faculdade. Na faculdade eu não tinha nada disso. Não tinha comunidade, não sabia o que era meetup, não tinha conhecimento nenhum. Aí, beleza. Fui lá pra minha chefe na época, Camila, falei, Camila, eu gosto de trabalhar em Intervalor, tá crescendo, tá legal, mas eu quero empreender, eu quero sair pra empreender. Tá começando uma discussão, um negócio de startup, eu acho que isso pode ser legal. E de fato, era zero sexy trabalhar numa startup em 2014. Tipo assim, ninguém falava assim, pô, vou pedir as contas aqui na minha grande empresa, trabalhava, sei lá, no Itaú, vou virar um empreendedor. Era um negócio meio... Quando eu pedi as contas, o pessoal falou, meu, você tá louco, você acabou de virar gerente, você assumiu... Na época, eu tinha uma oportunidade de crescer muito lá, porque a Camila, que era essa minha chefe, que não deixava eu sair pra empreender, ela foi pedir as contas pra empreender. Então ela foi abrir uma startup na época. E aí eu fiquei no lugar. E aí quando eu fui falar com o presidente da empresa, o Bento, que até hoje ele é meu amigo, frequenta lá o Sereno e tal, e ele é investidor da New Hack, eu falei, Bento, eu quero empreender também, eu vou sair pra empreender. E ele super apoiou, ajudou muito nessa transição. Mas eu tinha, se eu ficasse lá, eu ia virar o superintendente da área. Tipo assim, eu fui o coordenador mais novo, o gerente mais novo, eu ia virar o superintendente mais novo de uma empresa com 4 mil funcionários. Nossa, mano, olha um pouco do perfil do cara. Aí você já vai entendendo um pouco de quem que... Só que eu falei, eu não quero isso. Não é o que eu quero, tal. Pedi as contas, comecei a fazer site. Aí um dia um cliente falou, meu... Tô querendo e-commerce. Você faz e-commerce também? Faz, vamos lá. O que você precisa? Esse cliente era um parente de um dos sócios nossos. Ele tinha uma posição legal naquela tapioca da terrinha. A gente fez o primeiro e-commerce da tapioca da terrinha. Cara, projeto difícil de entregar. Eu gosto pra caramba da terrinha, pô. Caramba. Tapioca lá de casa só da terrinha, pô. Isso há muitos anos atrás. A gente fez o e-commerce deles e tal. Aí, um dia, a própria Camila, que era essa minha chefe, ela tava na startup dela, falou, ó... Surgiu uma demanda aqui, eles foram de uma fábrica de software e tal. E aí foi a primeira vez que eu vi API na vida. Falei, uma integração de API e tal. Eu falei, cara, interessante. Dá Isso pra fazer. Era que ano? 2000 e? Isso é 2015? 2015. Final de 15, começo de 16. Tá. Era, tipo, já tinha fábrica, a gente já tinha quantos anos aí, clientes. mais Boa pergunta. 20 e poucos. 20 e poucos anos. Eu tô com 33 agora. 2016 eu tinha 23.
Foi a forma mais rápida de descobrir. Tá. Eu tinha uns 23 para 24 ali, tava bem no começo da jornada. Aí ela falou, vem aqui conversar com o CTO e tal. De repente, ele terceiriza uma parte da demanda com vocês. Aí eu tinha um dev bom no time. Falei, cara, vamos fazer. A gente fizemos lá era uma integração de boleto na época. Cara, fizemos aquilo, tal. Aí eu falei, eu acho que tem uma oportunidade de atender mais startups. Porque eu percebi que não era sexy para uma startup. Então, o cara tinha muita dificuldade de contratar dev. E eu tava muito inserido, aí foi nessa época que surgiu o Hackathon, nas comunidades. Então, eu ia na comunidade, eu chegava para um desenvolvedor e ele queria trabalhar comigo. Mas não queria trabalhar numa startup, porque o cara da startup não ia na comunidade. Entendi. Então, eu comecei a contratar o desenvolvedor e alocar esses caras nas empresas. E aí a gente foi pegando várias startups, eu ficava acompanhando, toda vez que uma startup pegava a rodada, mandava mensagem pro fundador no Facebook, cara, eu vi da rodada, parabéns, se você precisar de mão de obra de tech, é legal. Aí a gente contratou uma pessoa que era de marketing na época, a gente era 4 sócios. Aí a primeira funcionária nossa era uma pessoa de marketing, e aí eu cheguei pra ela e falei, seguinte, naquela época também não se fazia PR pra startup, então assim, você viu uma notícia de uma startup, um portal, era muito difícil. E como eu queria entender das startups, eu não achava, eu falei, eu vou criar um blog. Na época o blog tava super hypado e tal. Na verdade o Medium tava chegando no Brasil, era uma plataforma super legal de comunicação, e a gente criou uma conta no Medium, no formato de blog, chamado Falando de Startup. E aí eu orientei a pessoa de marketing e falei, você vai entrar em contato com todos os fundadores que você achar, e falar, cara, queria fazer um material sobre tua startup e tal. Manda 10 perguntas pro cara, pede uma foto, a gente redige ali um texto e manda pra ele e fala, cara, saiu o teu post no blog. Que isso aí pra mim era o antecessor do podcast. Então, o que começou a acontecer? A gente começou a fazer isso pelo menos uma vez na semana, toda semana tinha um. Os caras postavam no Facebook e falavam, saíram falando de startup. E aí, quando o cara saía, tava feliz ali, eu falava, cara, inclusive você precisa de tecnologia. Falando de startup era seu, então, pô. Foi eu. Que da hora, eu sigo até hoje falando de startup. Foi um negócio que a gente criou assim, do tipo assim, pra fazer aquisição de usuário. Até hoje produz conteúdo, não? Não, hoje em dia, o que a gente criou lá em 2015, 2016, não. Mas eu acho que eu acompanhei naquela época, viu? Mas aí eu contratei um videomaker na época, e aí ele começou, aí eu inverti, eu falei, cara, vou mandar um videomaker aí na tua empresa pra gravar uma entrevista, tal. A gente fez vários. Legal. E isso hypava no Facebook, porque não tinha Instagram forte ainda na época. Sim. Então a gente começou a conseguir clientes através da produção de conteúdo. E desde o momento zero ali da fábrica, a gente tinha uma salinha que era menor que essa sala aqui. E tipo assim, a gente colocava 20 pessoas pra fazer meetup. Galera, quiser fazer evento, vem fazer aqui na Horizon Fora, usa a nossa sala, tal. E aí veio, dessa demanda de crescimento, veio o primeiro hackathon. Um cara chegou e falou, vai ter um hackathon, não acha legal a gente ir, ver se acha uns devs bons lá, tal. Eu falei, mano, vambora. Aí a gente participou desse hackathon. E aí foi daí que eu saí e falei, cara, isso aqui é muito interessante, eu quero organizar isso, eu quero ajudar as empresas a organizar. Aí começou essa história da Xiaomi. Muito bom, cara. E a Rocket City, o que foi a Rocket City como um todo? Cara, legal. Aí, basicamente assim, a gente rodou a Xiaomi um ano, mais ou menos assim, fazendo projetinhos muito pequenos. Um dia chega as grandes empresas. Então chegou Itaú, aí um dia chegou a Uber, a gente fez 11 hackathons com a Uber, rodou o Brasil, aí veio o Globo, a gente fazia o hackathon dentro da casa do Big Brother Brasil, então a gente começou a ficar famoso. Um dia, a gente começou a gente falava com todos os players de educação, então a gente falava com a Lura, quando surgiu a Tribe, a gente falava com a Tribe. Um dia caiu ali, tem uma galera lá de Rio do Sul, Santa Catarina, que tá fazendo um curso de programação legal. A Rocket nasceu dentro do fórmula de lançamento do Érico Rocha. O meu sócio lá, o Robson, ele era um cara muito... um cara, assim, fantástico de marketing. Então ele estudou todo o marketing digital, toda a criação de comunidade. E aí ele criou isso. E aí, na época que a gente fez a fusão, assim, a Rocket já faturava super bem, tava crescendo. Mas, assim, dentro do mercado corporativo, a galera não conhecia a Rocket. Você falava com um dev X, o cara conhecia. Eu conheço, assisto o Diego, os conteúdos são muito bons, tal. Aí você ia dentro do mercado, sei lá, ia no iFood, Rocket City, os caras não conheciam. Então a gente fez um projeto em 2019, que era o primeiro evento presencial da Rocket City, foi o RSXP. A gente fez um mega hackathon com 1.000 pessoas, a gente fechou o São Paulo Expo. E lá naquele evento surgiu uma ideia de eventualmente fazer uma fusão. Só que era uma fusão muito doida, que envolve também o Giovanni Salvador.
Porque o Giovanni, na época, tava na Bossa e a gente ia fazer uma fusão de 5 empresas. Então era Xiaomi, Rocket City, Vulp, que era uma de recrutamento e seleção de devs, a Coordination, que era uma que a Tribe comprou, e a Bossa Box, que era do Giovanni. E a ideia ali que saiu era, cara, vamos criar uma holding, colocar 5 empresas que estão trabalhando com o dev, a gente vai ficar o maior player do mercado. Na época, assim, juntando as 5 empresas, já tava dando, assim, coisa de uns 50 milhões de faturamento. Então essa ideia surgiu ali naquele evento em 2019. Acabou o evento, roda a vida, cada um foi para um lado. Começo de 2020, a Tribe comprou a Coordination. Aí já meio que deu uma... o plano começou a dar errado. Aí a Vulp foi descontinuada. Na época o Felipe, que era os founders, falou, estamos parando, tô indo para um outro desafio, tal. Aí sobrou a gente a Bossa captou investimento com a Astela na época, e falou, não vai fazer tanto sentido. Então ficou tipo assim, Rocket City e Xiaomi. E a gente começou a ficar muito amigo, fazer coisa junto. Veio a pandemia. Na pandemia, a Xiaomi inteira foi pro online. Só hackathon online e tal. E aí a gente começou a fazer muito evento com a Rocket City. Então eu chamava o Diego pra uma live, o Diego me chamava pra uma live. Só que chegou o final de 20, eu falei, cara, tô cansado de fazer live. Eu fiz 400 lives em 2020. Nossa. Era tipo 5, 6 hackathons simultâneos, tal. Então eu falei, cara, não é a Xiaomi que eu criei, né? Porque a gente fazia os eventos presenciais, rodava o Brasil. E aí, assim, eu já tava meio assim, e eu, participante, a comunidade começou a ficar cansada. Cara, eu não aguento mais participar de outro hackathon online. É o 25º hackathon online. E eu criei um ranking na época, e aí esse ranking viciou a galera. Então o cara, assim, ele não queria perder posição em ranking, então ele participava de todos os hackathons. E aí, às vezes, tava rodando 3 simultâneos. Tem um menino, Matheus. Eu fiz um hackathon online esse final de semana, ele tava participando. Eu fui pra Curitiba ano passado, ele veio com uma pastinha, assim, com uns 20 certificados de hackathon da Xiaomi. E aí eu liguei pro Robson e falei, Robson, a gente tá cansado de fazer hackathon online e tal, eu acho que eu vou entrar pra educação, vou lançar uma linha de bootcamps aqui dentro da Xiaomi. E aí surgiu a ideia, falou, cara, lembra que a gente falou lá de fazer uma fusão e tal? Os caras não foram, e se a gente fizer entre a gente aqui, Xiaomi e Rocket City? Eu falei, a ideia é boa. Eu falei com o Abrão gostou, e aí a gente meio que decidiu fazer essa fusão. Quando a gente fez a fusão, Rocket City mais Xiaomi dava umas 30 e pouquinhas pessoas no time. A gente foi em 9 meses de 30 e poucos para 100 colaboradores, faturamento explodiu de crescer, bateu 1 milhão e pouquinho de pessoas dentro da nossa comunidade, e o negócio, tipo assim, decolou. E aí a gente começou a ver, aí tinha a Tribe na época, a Tribe tava captando muito dinheiro, a Lura captou dinheiro, e aí a gente começou a falar, se a gente não levantar um pouco de grana... Tava hypando ali, né? O mercado startup tava ainda... Não, e era aquela coisa assim, na época saiu a capa da Exame falando assim, esses são os desenvolvedores de software, eles ganham quanto querem, fazem o que querem. Era o hype extremo do dev. Então a gente... foi um momento assim do mercado que o desenvolvedor era uma figura assim em evidência. Então a gente formava desenvolvedor, então a gente acabou surfando essa onda. Depois... Enfim, estourou um pouco a bolha, caiu, etc. Só que nesse momento, todos os fundos de investimento queriam estar dentro de alguma empresa. Então a gente começou a ser procurado. Cara, vocês não estão levantando dinheiro, vocês não querem, tal. Numa dessas consultas, veio um fundo chamado Riverwood e falou, cara, vocês não querem vender a empresa? A gente tem uma investida na Argentina, tá querendo fazer uma expansão grande pro Brasil e acho que vocês têm o perfil. E aí a gente vendeu 100% da operação. Depois da venda eu fiquei 2 anos e meio como CEO e aí eu saí pra tocar a vida, assim, mas foi muito legal, assim, porque a gente fez uma fusão, dessa fusão a gente explodiu de crescer e virou um exit, então a gente fez praticamente 2 M&As em 1 ano e pouquinho. Legal. E aí quando você saiu, você ficou como CEO, depois que você saiu do CEO, isso foi qual ano que você saiu? Eu saí no meio de 23 ou 24. Por aí. Você já começou a tocar outra coisa ou você fez um sabático ali? Cara, na verdade, assim, eu não fiz sabático, eu nunca parei de trabalhar. Quando eu saí da Rocket, assim, eu comecei a pegar muita posição de advisor da empresa. Então, os caras chegavam e falavam, quero você como advisor, quero você como conselheiro. Show. E aí eu comecei a fazer isso e comecei a fazer investimento anjo. Então foi meio isso. Eu fiz umas viagens, assim, mas muito para conhecer ecossistema de inovação. Então, eu fui pro Oriente Médio, fui pra Europa, vários países que eu tinha vontade de conhecer, nunca tinha conhecido. Aí rodei o mundo e tal. Aquele descanso já aproveitando e vamos crescer. Mas muito na linha do tipo assim, cara, se eu for fazer alguma coisa, eu preciso entender
o que eu não entendia, né? Eu preciso... o fato, assim, negativo de ser vindo de uma origem muito simples, ou de uma origem econômica, assim, baixa, é que você tem pouco repertório. Exato. Então eu precisava ter repertório. Então eu falei, cara, vou Isso é uma rodar merda, falta de referência, né? Eu sinto isso também. então, aí eu fui atrás de diminuir um pouco esse gap. Aí fui pra Califórnia umas 3 vezes, fiquei um período um pouco maior lá, tal. Não, nunca fui pra lá. Tô indo pra lá justamente pra pegar repertório. Então, é isso. Aí eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu não sei se eu quero criar outro negócio do zero, tal. Eu gostaria de dividir meu tempo e ajudar vários empreendedores. Então veio um pouco dessa tese, né? De, então vou fazer um fundo. Junto com o fundo, mas não adianta, eu não quero ficar falando não pros caras. Eu quero ajudar o cara, se ele não tá preparado pra receber investimento, eu quero entregar alguma coisa. Ecossistema, pra caralho. Ecossistema pra caralho. Exatamente. Ecossistema, comunidade. E eu já tinha vivido isso, né? A Xiaomi era uma comunidade, a Rocket Teacher era uma comunidade, eu virei sócio da Los Grandes, que é uma comunidade. New Hack sempre foi, desde o dia zero, uma comunidade. E até o Serena, que é uma cafeteria que eu virei sócio, eu transformei numa coisa de comunidade. Toda hora tem gente lá, mano. Agora eu vejo lá, toda hora tem gente lá. É isso, eu acredito muito em comunidade. É muito o que eu sou, assim. E eu cresci muito por estar e ter acesso à comunidade. Então eu falei, tem que ter comunidade, tem que ter vir nessa linha. Aí desenhei a tese, assim, da New Hack. Eu lembro que eu marquei uns 20 calls, assim, com pessoas que eu respeitava muito de mercado, pra pegar opinião, falar, cara, valida essa dor comigo, vê se você acha que faz sentido. Dessas 20, vários decidiram vir como investidor. Então, pô, legal, eu quero estar dentro disso aí, como que faz? Aí a gente trouxe alguns ali. Eu não tinha co-founder no começo, mas aí surgiu uma pessoa que eu já conhecia, mas a gente não tinha trabalhado junto, e viu que tinha uma sinergia muito grande. Então o Paulo veio como meu sócio. E tamo aí, 1 ano e meio, assim, pô, já tem 12 mil pessoas na comunidade, já fizemos, assim, umas 80 iniciativas, várias proprietárias, várias com parcerias, etc. Estamos crescendo. E o fundo, que é o final do nosso funil, assim, a gente já tem 4 investimentos. Legal. E um dos investimentos, que é a Be Confident, que é uma empresa que eu fui anjo também, já tá, tipo, acabou de captar 85 milhões com a Prozos, dona do iFood. Legal. Então já tá crescendo muito rápido. Prozos é fortíssima. Cara, Prozos é absurdo. Mas é uma tese nova, né? New Hack tem menos de 1 ano e meio. Tu toca como executivo lá ou não? Cara, eu sou muito pouco apegado com cargo, tá ligado? Então, assim... Trabalho. Lá dentro eu trabalho. Exatamente assim. Semana passada a gente fez um evento lá no Serena de Dia Internacional da Mulher. A Gi, que trabalha comigo, que é minha head de operações. Eu falei, Gi, vai lá tocar o evento, eu vou ficar na recepção. E eu fiquei na recepção fazendo credenciamento. Então, assim, eu nunca tive muita coisa do cargo, assim. Eu nunca tive mesmo. Eu lembro na Intervalor, quando eu era gerente de planejamento, todo mundo tinha mesa, os pertences, eu pegava o que sobrava, tá ligado? Tipo assim, eu nunca gostei. Aí, nos escritórios que a gente teve, tanto na Xiaomi quanto na Rocket... Da hora teu perfil, Terron. Muito foda, velho. Porque eu acho que, tipo assim, cara, eu gosto de fazer, eu gosto de movimento, tipo assim... Puta, qual é o cargo? Cara, se você olhar minhas redes sociais, eu não coloco o cargo. Não... Já coloquei, né? CEO, mas, pô, CEO do quê, cara? Tipo assim, um negócio... Sabe, tipo assim... Sim, não... CEO de meio. Dá pra... Mas assim, até mesmo como a empresa fica grande, é meio Founders Mode isso aí, né? Total. Exato. Total Founders Mode. Mas tanto que quando a Rocket City bateu 100 pessoas, etc., eu já falei, cara, não sei se eu quero isso pra muito tempo, não. Assim, porque eu gosto dessa coisa do time pequeno, time enxuto. Da cultura mesmo. Porque assim... Mas tu acha que não é replicável numa empresa maior, não, Terron? Igual vem essa cultura do Vale do Silício, de, cara, tu meio cascatear o Founders Mode. Cara, eu acho que muda muito, assim. Tipo, se você olha hoje o Google é uma grande corporação. Tipo assim, o Google não tem mais quase nada de startup, tá ligado? Isso é uma corporação zona, gigante, lenta pra algumas coisas, trabalha com alta tecnologia, mas assim, é um monte de executivo de mercado... Não é o que eu gosto daquele timezinho pequeno, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer. Principalmente quando abre capital, vira um negócio muito... vira coisa muito grande. Eu acho que dá pra preservar muito da cultura. O iFood tenta manter isso, né? Já viu lá os jet skis, né? Que eles mandam pro mar e tal, mas ainda assim... Então, mas o jet ski, ele é um projeto. O iFood é uma corporação. É uma transatlântica. Então. E eu falei, pô, não sei se talvez, sei lá... Com 40 anos eu mude de ideia. Mas eu falei, cara... Tu acha que tu é o cara de 1 a 10, assim? Eu acho que sim. Na verdade, hoje eu sou o cara de 1 a 10 pra ajudar os empreendedores. Tipo assim. Porque a New Hack não vai ter um time grande. A gente já decidiu isso desde o dia zero. Falei, cara, New Hack, então é isso. A New Hack vai ser enxuta e tal. Mas a gente ajuda. Então a gente pega na mão do fundador lá que tá no nosso portfólio, da comunidade, e acelera esse cara, sabe? Tu disse enxuta de gente e grande de receita.
Ou não é Cara, o intuito ser uma empresa grande. Na verdade, assim, no longo prazo, a gente ganha dinheiro com o fundo. Entendi. Porque a gente, no fundo, a gente é um VC. É isso. Aí VC ganha dinheiro. Tudo que a gente gera, tudo que a gente faz na New Hack, a gente tem uma premissa, assim, de se pagar. Então, a gente gera receita para bancar as nossas iniciativas. Porque isso não é... Tipo assim, um fundo, geralmente, ele tem um time pequeno e ele ganha no crescimento ali das startups que ele tem. Exatamente. Não é muito normal um fundo fazer o que a gente faz. Que é essa coisa de... Não é. Então, é isso que eu acho, eu tenho um papel até social. Muito social. Muito social pra caralho. Então, o objetivo é que tudo que a gente faça na New Hack se pague. Então, eu pego um paralelo legal, assim. Por exemplo, o Journey, que é a nossa imersão. Ela é uma imersão de 2 dias, etc. Então, tipo assim, o nível de convidado que vem não perde nada pra, sei lá, nenhum produto de uma G4 da vida. Só que eu não vou cobrar 30 mil, vou cobrar 3 do empreendedor. Porque eu só preciso que ela se pague. Eu não quero lucrar em cima dessa... até porque eu não vou fazer 300 imersões. Isso, é isso que eu tô falando. Eu tô fazendo um curso de finanças ali na rua ali da cafeteria, inclusive. Tô fazendo na BTC lá, né? Chega um momento da empresa que tu começa a ter que ir de novo. Tem que melhorar. Reduzir gaps. Lendo DRE, lendo DFC, entendendo trazer valor presente do futuro para presente e tudo mais. E aí eu tava falando com o professor, meu professor, ele tava na Canui, com o Nardon, lá no comecinho. Legal. Aí eu falei, cara, o que tu acha do G4 e tudo mais? Ele falou, cara, os caras são gigantes, são gênios, etc. Porém, quando começa a ficar pra massa, começa a ficar algo meio mais genérico, né? Exato. E o ticket médio começa a subir e tal, não é tão profundo. Aí ele falou, cara, nosso intuito é ser um pouco mais enxuto e ser mais profundo. Eu imagino que é igual que você falou, cara, não perde nada pra um evento do G4, mas ainda assim é um ticket mais acessível. Na minha cabeça, assim, quando eu fui decidir meus próximos passos, eu falei assim, pô, eu preciso criar algo que eu tenha fluxo de caixa. Então, assim, a New Hack, ela, desde o dia zero, ela gera... Cash flow. Ela gera caixa, isso. E banca operação, banca time, etc. Mas que eu tenha equity pro longo prazo. Então, hoje, os investimentos que a gente faz, a gente tá comprando participação em empresas. Entendi. Pensando no longo prazo. Então, assim, da onde vem a grana grande? Do longo prazo. Do longo prazo. Assim, e do sucesso, só vem se a gente for bom em escolher as melhores empresas para investir, etc. Mas vem desse sucesso futuro. Tudo que a gente faz na New Hack é para achar essas empresas e pegar as melhores oportunidades, os melhores fundadores e acelerar esses caras. Legal, muito bom. Dá pra ver muito que tu tem em porta aberta dentro do mercado gigantesco. Tu é de relacionamento, o Giovanni saiu daqui quanto tempo. Tu acha que esse desapego que tu coloca te ajudou a construir? Eu vejo hoje no mercado a galera falar de network, mas o jeito que eles colocam é meio que... E ele coloca muito ele pra depois... E eu vejo que tu tá desapegado de... Cara, eu não tenho cargo, eu tô querendo fazer acontecer. Tu acha que isso agregou muito pra construir esse teu reconhecimento no mercado? Eu acho que sim. De uma forma geral, assim... Hoje, cara, graças a Deus, eu sento na mesa que eu quiser, acesso o ambiente... Não tem um lugar, uma pessoa, alguém que eu tentei chegar ali e não consegui. Teve gente que demorou um pouco mais, etc. Mas assim, eu criei um ativo de conexão muito grande. Sim. Então a gente tá aqui e, cara, assim, todo dia tem alguém... Um exemplo disso, né? Tem um cliente nosso da New Hack que participa das imersões e tal, ele tá lá no Vale do Silício agora. E ele falou assim, cara, não é possível... Ele falou, todo mundo que eu conheci aqui até agora, que eu falei, teu nome te conhece. Como que você fez isso? Eu não sei, é um pouco de... Aí talvez é o dom, é o talento. Você fala com ele, a gente tinha umas 6 pessoas em comum, assim. Não, os caras da The Members, não, é que o Igor, não, e o Mário. Eu falei, cara, todo mundo conhece esse cara. Eu acho que esse desapego ajuda. E é um pouco do tipo assim, eu gasto quase todo o meu tempo falando com pessoas. Então eu tô o tempo todo falando com pessoas. O tempo todo tentando entender valor e eu tenho uma premissa de, cara... conectar todo mundo com todo mundo. Então, assim, se eu tô falando com você e eu lembro de alguém, cara, fala com tal pessoa, acho que você tem que conhecer essa pessoa, troca isso daqui, tal. Então eu faço isso, assim, de uma forma até obsessiva e espontânea, que, tipo assim, às vezes eu esqueço, eu vou apresentar 2 pessoas que eu já apresentei de novo. Os caras a gente já se conhece, já se conhece. E aí às vezes eu vou fazer uns calls, assim, de Google Meet, e sei lá, quando acaba o call, eu tenho 38 links ou contatos de pessoas que eu tô compartilhando ali, dando o caminho, cara, fala com essa pessoa, conecta. Então, se você pegar a base do que a gente faz na New Hack hoje, é gerar essas conexões. A gente tá toda hora conectando alguém com alguém, e a gente perde muito o controle disso, do tipo assim, do resultado, né, o que se gera, mas a gente acredita muito, tem muita certeza de que isso é positivo. E isso vem um pouco do Hackathon, porque eu falei, quando eu parti do primeiro Hackathon, eu saí assim e falei, cara, eu conheci umas 200 pessoas aqui. Eu fiz 150 hackathons, então isso vezes 200. E aí, quando eu entendi o hackathon, por que ele ficou tão
interessante. Vamos pegar, sei lá, a Globo, que é um cliente. Então a Globo me contratava e falava assim, cara, eu quero dar uma festa, mas eu preciso da sua ajuda. Você vai escolher os convidados. Entendi. Você vai escolher quem vai avaliar, o jurado. Pessoas. Você vai escolher o mentor. Então, pensa isso. Eu fiz 150 vezes que alguma grande empresa me deu dinheiro. E aí eu ia em quem eu queria e falava assim, cara, tem um convite super especial. Cara, a Globo tá te convidando. Não é muito doido isso? É muito louco. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tenho um superpoder. Tipo assim, me deram um superpoder. Eu vou organizar festas por aí e eu decido quem é o convidado. Porque geralmente, quando você vai casar, você contrata uma cerimonialista, alguém, mas você define os convidados, não é ela que define o convidado. Agora eu era o cerimonialista e eu convidava. E isso é muito doido, porque quando a gente começou a Xiaomi, eu lembro que, assim, eu chegava pra marca, assim, tipo, pra Uber e tal, falava, cara, deixa eu te pedir uma coisa, tranquilo se eu pôr o logo da Xiaomi atrás da placa aqui, ninguém precisa ver, eu só preciso saber que tem o logo ali, escondidinho e tal, não sei o quê. E aí, assim, foi passando o tempo, era o contrário, as marcas chegavam e falavam assim, cara... Coloca logo ali, né? Xiaomi tem que ficar do lado aqui, assim, ó, bem grande, a galera tem que ver o que eu tô fazendo com vocês. E isso é um ativo de marca muito valioso. Com o New Hack, isso tá acontecendo agora. As pessoas querem estar associadas com o New Hack. Óbvio que a gente tem todo um cuidado de reputação. Cara, existe um filtro, você conhece muita gente boa e muita gente ruim. Então, assim, eu confio muito na minha intuição, assim, mas, cara, quando eu olho assim, eu falo, não sei, tipo, isso aqui não é. Eu tomo todos os cuidados ali de trazer e aproximar e tudo que a gente faz, assim, a gente tem todo um cuidado de trazer as pessoas certas pra dentro. Mas a gente cria ativos de marca, assim, então a marca New Hack, que é uma marca de 1 ano e meio, ela já tá associada às maiores empresas do mundo. Tipo assim, pô, a gente fez projeto com a OpenAI, a gente fez projeto com a Qualcomm, a gente fez projeto com a NVIDIA, tipo assim, muito Serena, cara, a gente tem uma cafeteria. Dentro da cafeteria, a gente já rolou evento com a Cursor, a gente já rodou evento com a Endeavor, com o Google, com a NVIDIA. Agora, semana que vem tá vindo o time global do Gamma App, que é aquele app de criar PPT com AI. Uhum. E aí, assim, foi muito engraçado isso, que a menina falou assim, olha, tudo bem se a gente fizer as artes e tal, a gente tem todo um cuidado aqui com... Vai fazer banner, né? Vai fazer ali o crachá e tal. Eu falei, não, pode fazer. Quando ela mandou a arte, assim... O logo da Gama do lado do logo da New Hack do mesmo tamanho, com a mesma evidência. Então, assim, as pessoas querem estar associadas com a marca. Isso é muito louco. O cara quer a camiseta da New Hack, ele quer aparecer vestido da New Hack. Então, acho que isso a gente faz muito bem. Marcas que têm comunidades, elas têm uma força adicional. E aí, naturalmente, as pessoas elas querem acessar essa comunidade através da marca. Então, assim, se eu não colocar o logo da New Hack ali, a comunidade da New Hack não vai se interessar em participar. Então vira uma estratégia. As pessoas querem, de alguma forma, criar essa associação, estar presente. E isso acaba sendo muito legal. É muito louco. Cara, vamos lá. Na verdade, eu acho que pra entrar nesse assunto um pouco mais tranquilo, eu vou dar pra ele o presente. Opa! Então a camiseta da RR Club. Aí sim. A canequinha Alto em Roy. Pô, legal, hein? Os adesivos, isso. Isso, cara. É marca, brand. Exato. Tipo... Cara, e a gente, isso que tu falou de comunidade, eu não sei... Claro que o Gabriel já tem essa percepção. Existe uma PEN antes de RR Club. Boa. Show. Bonitona a camiseta. E a gente tem essa percepção. Existe a PEN antes de RR Club, que é a nossa comunidade, e uma PEN depois, cara. Sim. A percepção de valor que a galera... Cara, a comunidade é muito doido. Muito louco. Esses dias chegou uma galera, assim, por exemplo, de Recife. Falou, pô, a gente vai fazer um evento aqui. A gente pode pôr a New Hack como parceiro? Aí eu falei, qual é a data? Tá? Eu falei, pô, mas eu não consigo estar em Recife. Ele falou, não, mas a gente só quer... Quero você não, quero... É o logo, tá ligado? Se a gente falar que vocês são parceiros, pra gente já é o suficiente. Então... É uma marca que tem esse poder, sabe? Eu tava falando pra ele aqui, não sei se tu consegue ter essa percepção, mas existe uma PEN antes de RR Club. Com certeza. E uma PEN depois de RR Club. Pra caralho. Comunidade é uma das coisas que... Sei lá, eu acredito muito nisso, velho. É uma tese. Óbvio que eu não vivo isso igual o Terron. Sim. Acho que minha veia é muito... Eu sou marqueteiro, eu acho. Eu gosto muito de... Eu sou muito comunicativo por si só. Sim. Né? Então, mas eu gosto muito de distribuição. Talvez, mas tudo tá ligado com pessoas, né? Se conectar com mais gente e tudo mais. Então, e comunidade é um meio pra isso, né? Vamos dizer assim, mas... até um pouco da tese que eu ia trazer aqui.
E aí já até quase uma consultoria gratuita. A gente tava falando até a mesma coisa com o Giovanni Salvador. Eu falei um pouco para você da PEN e tudo mais. O nosso core, a gente nasceu como serviço e eu gostei porque você começou como serviço também. E eu não sei se... Não sou muito apegado a isso de categoria. Porque é igual eu falo pra galera de SaaS. A galera fala, não, eu sou um SaaS. Como que SaaS e tal? E por mais que a gente fala pra galera de SaaS, eu falo pra eles assim, cara, desapega dessa parada, tipo, sou um SaaS, sabe? Da nomenclatura. Tipo assim, se eu ficasse nisso, eu ia falar que eu sou uma agência de marketing pra sempre, sabe? Tipo assim, se apega em um grupo de pessoas que você resolve um problema, qual problema você resolve? Sim. Eu uso muito o exemplo do iFood, eu falo, cara, tu vai no restaurante, o iFood, ele cerca o negócio por completo, assim. Você vai ver a maquininha do iFood, a bag é do iFood, o RP é do iFood. Não é um SaaS, virou um negócio... Você é do iFood. Tudo é do iFood, cara. Virou um negócio... É porque o senhor é o Uberabence, né? Da universidade. Diego. Então, tipo assim, o Diego Barreto é foda. Ele é foda. Hoje o iFood ele é muito maior do que só um aplicativo. Então eu não me apego muito a essa parada de serviço. Eu acho que a gente tem que resolver uma dor muito forte de um grupo de pessoas. E aí dentro disso, porra, se você é SaaS, às vezes você pode ter serviço. Se você é SaaS, você pode ter uma comunidade. Você se apegou a isso aqui, agora é isso. Porém, dentro das nossas categorias de serviço, consultoria, agência e educação e tech, agora que eu quero muito entrar em tech do nosso lado, eu fico pensando, cara... Será que eu vou pra SaaS? E aí a gente tava falando isso com o Giovanni Salvador. Saiu uma parada, acho que da Sequoia. Não sei se saiu muito tempo, mas recente. Não sei se foi recente, mas eu vi recente. Que ele fala que serviços vai estar muito forte no futuro, principalmente com AI. E AI vai estar vindo atrás. Eu queria tentar entender um pouco de ti como investidor. Como que tu imagina isso pro futuro? E quais as empresas que você tá olhando? Se você acha que... De novo, tá, galera? Até o próprio Giovanni falou isso. É muito difícil prever. Ninguém tem essa resposta ainda, porque a AI tá evoluindo muito rápido e o negócio tá virando... Toda vez que a OpenAI enfim, lança alguma coisa, as empresas de SaaS, as ações caem pra caralho e tudo mais. Então a gente não sabe... É muito... Não quero ser isso do LinkedIn de, o SaaS morreu? Acho que não. Mas eu queria entender de você como que tu olha a tua tese pro futuro, se, cara, o SaaS tradicional ou, porra, agentes de AI, como que tu tá olhando isso? Legal. Cara, assim... como você falou, eu comecei com serviço, eu gosto de vender enterprise, gosto de vender tickets altos, e eu tive muita dificuldade de me encaixar na caixinha do SaaS, assim, quando a gente tinha a plataforma da Xiaomi, a gente, eu olhava e falava, cara, mas não quero ser uma assinatura, tá ligado? Não, demérito nenhum, mas eu gostava do serviço. Aí, quando a gente foi Rocket City, acho que lá a gente sempre focou muito, né, em ter métricas muito claras, crescimento, tal, número de alunos, mas ainda assim a gente tinha uma área de projetos especiais e aí é onde vinha ali uma base forte de serviço e tudo mais. E eu acho que agora a gente tá num momento muito interessante do mercado, assim, porque eu como VC, e aí falando, representando a categoria, assim, eu acho que, tipo assim, pra gente é maravilhoso quando o fundador chega e fala assim, olha, tá aqui, eu cresço tanto ao ano, tá aqui o custo por cliente, tudo extremamente previsível. É muito fácil você investir em algo que tem toda uma previsibilidade envolvida. Então é o que o VC quer. Só que o mundo tá mudando, né? Então, assim, o que aconteceu com o SaaS, na minha opinião, assim? Se você olha hoje, contratei uma pessoa para trabalhar no meu time. Aí eu falo, cara, legal... Você precisa do e-mail, aí você cria lá o G Suite, puta, $20. Você vai usar o Canva também? $10. Você vai usar o Slack? X $. Precisa do software do RH, X $. Agora tem que ter aqui o... Então você vai atribuindo SaaS. Um colaborador que entra hoje custa $500. Entrou um SDR ontem, a gente tá... Agora, isso aí. É exatamente isso. Aí você tem um custo super alto. CRM. Isso acaba sendo insustentável, porque você tem 1 bilhão de ferramentas e aí você vai eleger, aí você fica naquela assim do tipo, puta, mas como que eu faço para reduzir esse custo? Aí vem a IA e se torna muito fácil de você criar o próprio software, vamos dizer assim. Ainda não tá nesse ponto, mas tá caminhando para isso. Não sei não, RH acabou de criar um sistema de RH. Isso vai ser muito... Eu tô falando isso tem uns 3 anos. Assim. Exato. Isso vai ser muito natural, porque assim, você vai começar a ter uma squad de automação, onde você vai falar assim, cara, em vez de eu gastar, sei lá, $9, uma empresa que tem 200 colaboradores, em vez de eu gastar $9 vezes 200... vamos automatizar esse processo aqui e criar nosso próprio software. Então, e se você pegar as próprias ferramentas de IA, elas são... Óbvio que tem assinatura também, mas elas estão muito baseadas em tokens, em uso, em você paga o que você usa. Então,
tem uma mudança, né? Se fala muito, tem uma terminologia nova, assim, que é o SaaS Apocalipse, o SaaS Apocalipse. Tá começando a ser discutido, tem alguns artigos, assim, sobre o assunto. Não acho que o SaaS vai morrer, a assinatura faz super sentido, sempre vai manter. Os fundos vão sempre exigir essa previsibilidade. É uma linha de receita, mas não é a única, talvez. Mas eu acho que vai mudar bastante, exatamente. E eu vejo... Eu sempre falei, assim... Os VCs criaram um pouco dessa coisa do tipo assim, não, você não pode ter serviço. Pelo amor de Deus, não tenha serviço. Coloca... Mas, cara, a gente vive num país onde as pessoas têm dificuldade com tecnologia. Então, assim... Eu falo isso em todo o projeto. É muito diferente... E não que nos Estados Unidos, assim, seja muito fácil, mas pô, o cara nos Estados Unidos, no geral, assim, sei lá, ele já cresce com acesso, etc. Aí você pega... Eu tenho uma cafeteria. Então você traz uma mão de obra que trabalha ali na cafeteria, que precisa fazer tudo de forma sistêmica. Tipo assim, existe um fator de dificuldade de implantação de sistema. É pela nossa política do país, estudo formal. E é difícil isso, porque quantas vezes as empresas assinam um software e aí não tem uma camada de implantação muito boa, uma camada de educação, e o cara usa um pouco, daí ele vai lá e churna, porque fala, puta... Não vira solução pro cara, vira problema. Todas no país tem. Você vai pegar os maiores softwares hoje do país, B2B, por exemplo, RD, 500Mi, Conta Azul, todas têm RD Academy. Blip Academy. E tem que ter a camada. Agora tem que ter um momento certo pra tudo, né? Assim, eu acho que, tipo... Se você achou um bom canal de aquisição, tá crescendo... Talvez ali você não consegue tocar muita coisa simultânea. Pensando que é uma startup, você tem que ser muito bom em uma coisa, em duas coisas. Senão você também desfoca. Então acho que tem que ter um pouco disso também, essa sensibilidade. Mas assim, entender hoje uma estratégia clara, né, de retenção de usuário através de educação, de acelerar o aumento de nível de consciência, são coisas assim que são muito importantes. Mas eu vejo muito esse futuro da IA, onde muita coisa vai ser substituída por ferramenta interna. Você vai falar, pô, eu vou codar aqui meu próprio sisteminha, tal. Pra que eu vou contratar um sistema? Eu acho que isso é uma tendência natural. Nem todo mundo vai fazer, mas assim, as empresas de médio porte, de grande porte, elas vão começar a criar essas squads e internalizar as soluções, assim. Hoje a gente eu tava falando disso no carro, né? Que eu falei assim pra galera, eu falei, cara, a gente no Tapente é tipo duas pessoas que era esse mini BU de automação, de vibe coding, etc. Só que a gente tá começando a empurrar de cima pra baixo agora, de tipo assim, galera, todo mundo vai usar IA e não é IA de ChatGPT. Aí, tipo, eu comecei primeiro pelo RH. Falei assim, ó, sei se você viu, saiu o Jensen Huang da NVIDIA, ele fez não sei se foi ontem que ele deu uma palestra, acho que foi ontem, não foi hoje porque o fuso não permite. Foi ontem ou essa semana. Mas ele deu uma palestra falando que o OpenClaw é o novo computador pessoal. Ele falou assim, o impacto do OpenClaw é o impacto... Então assim, se o cara que é dono de uma empresa que vale 1 trilhão, é a maior empresa do mundo, falou isso, e você não sabe o que é OpenClaw, você não usou, você não testou... Eu me vi nesse papel, cara. Eu criei 2 softwares usando o Cursor, porque eu tava me sentindo um hipócrita. Eu falei assim, cara, faz mais de 10 anos que eu não faço um código de nada. E aí eu palestro todo dia, toda semana. Pô, palestrei ontem, palestrei sábado. Aí eu vou falar de IA, vou falar, não, esse momento da IA tá super acelerado. E não vai me codar em nada. Aí eu tava muito incomodado com isso. E aí eu desenvolvi um sistema pra igreja lá que eu faço parte, um sistema de gestão de voluntários, eu fiz do zero e tal. Tem vários RP pra igreja lá dentro da PEN. Tem? Tem. Não, morreu todos. Morreu todos, não. Porque assim, é isso. Eu gastei uma semana, eu fiz um sistema inteiro. Calma que essa é a audiência, tá? Calma. Desculpa, gente. Galera. Desculpa. Corta, vamos. Pô, mas eu fiz isso assim, em uma semana, cara. E eu mapeei todo o fluxo do voluntário, da escala, do check-in. Fui lá e coloquei e deu certo. Tá usando já 1 mês e pouquinho. Aí eu me senti super bem. Falei, caramba, coloquei um software em prod de novo, depois de muitos anos e tal. Aí eu tava com a galera amigos, assim, a gente tava num grupo de WhatsApp, a gente tava fazendo Gene Rats ali, de quem treina mais e tal. E eu falei, rapaziada, eu vou criar um Gene Rats aqui da Bíblia pra ver se vocês têm o mesmo engajamento. E eu criei um app, esse eu não lancei ainda, mas ele tá com alguns usuários testando, que é um app de devocional. E aí eu peguei um app, olha que louco, peguei um app de devocional, onde você tem toda a Bíblia lá dentro, misturei com Duolingo, misturei com Gene Rats. Então você tem rank, você tem clube, você tem a ofensiva lá, de você todo dia usar a ferramenta, e quanto mais dias você usa, você vai ganhando status e tal. Levei 10 dias, e já tá funcional. Tem bug, tem coisas pra melhorar, obviamente, mas assim...
Isso 5 anos atrás era impossível. Impossível, cara. E aí eu vou lançar meu próprio app de devocional. E tipo... Ah, tem um monte de app de devocional. Tem. Qual que é o diferencial? Comunidade. Tipo assim, quem vai se diferenciar? É isso quem que eu ia cria falar, comunidade. distribuição. Hoje, o diferencial de software, olha a P entrando aí, vai ser distribuição. É. Exato. Porque, cara, quem vai ter ou os dados dos clientes, que aí entra também na tese do Giovanni, que, cara, quem vai ter os dados dos clientes na ponta da mão, distribuição mais, porque código já não é mais um diferencial. Virou commodity. E vai virar mais ainda, assim. Mas aí a questão da distribuição, aí envolve todo esse conhecimento. Porque é muito doido. Quando eu tava na Rocket City, ainda como CEO, eu falava, caramba, a gente tem um canal no YouTube com 250 mil, servidores do Discord. E eu falava assim, pô, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito grande. Aí eu conheci a Los Grandes, virei sócio deles. Quando eu cheguei na Los Grandes, a Los Grandes já tinha 10 milhões de torcedores. E aí eu entendi, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Ninguém desse lado da startup tá olhando pra esse lado aqui da creator economy. Por que o empreendedor startupeiro não tá olhando? E aí aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu, junto com um amigo meu lá da Califórnia, a gente começou a falar de uma tese, a gente falava que era a tese da interseção. A gente falava assim, cara, existe economia real, existe startup, tecnologia, existe essa coisa do marketing digital. Quem conseguir jogar o jogo da interseção dos três vai sair na frente. Então, na Rocket, a gente começou a olhar para esse jogo. Falou assim, cara, eu preciso ter elementos muito fortes de creator economy, de influenciadores, afiliados, blá, 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 que a galera faz bem. Eu preciso ter esse pezinho de economia real, trabalhar enterprise, blá, 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 grandes empresas, sem perder a essência da startup. E aí eu acho que é um erro, essa coisa da perseguição do serviço, do ter que ser tudo previsível, etc., afastou muito a startup de, por exemplo, olhar para o que a galera de marketing digital faz. Então fica aquela coisa, né? O cara de startup é bom de fazer produto, ruim de vender. O cara do digital não tem produto e vende muito. Então quem entendeu como jogar o meio termo, do tipo assim, tem um monte de cara do digital que criou software, um cliente nosso, por exemplo, fantástico, um case assim, pouco falado, inclusive, é a Adapta. Pô, o Max foi genial. Pouco falado. Mano, 300 milhões. Pouco falado. 300 milhões. Assim, Adapta, vai pouco nos falado pra grandes caralho, eventos cara. de startup. Aí Ninguém... okay. Não, e pouco falado ainda, né? Até nos grandes eventos. É. E a economia real, a mesma coisa. Eu fui 2 anos atrás no... Ele é bom de copy, hein? Puta, ele é um gênio. Eu fui gravar com ele, a gente fez um hackathon da Adapta ano passado. Criativo é fora. E ele já vai tudo assim, jogando na hora, tá ligado? A Betina também, eu fui com a Betina pra Califórnia, levei ela pro Vale do Silício. Chegou lá, ela olhou e ela já ia conectando os pontos, tal. Então aconteceu, a galera do digital começou a entender o mundo de tech mais rápido do que a galera de tech começou a entender o mundo digital. E eu tô nessa tese da interseção já faz tempo. Cara, eu adorei isso. Eu tô em todas as bolhas. Inclusive, depois disso, acho que a Betina lançou um produto agora há pouco tempo, 100% tech foda. É. Eu gostei dessa tese porque eu vim da bolha de influenciador e eu nunca me encaixava. Aí eu comecei a ir pra marketing digital e agora eu tô em tech e eu, olhando as 3 economias, eu falei, caralho, eu tenho conhecimento sobre influenciador e conexão com influenciador. Eu vivi marketing digital no seu alto nível. A gente tá lá em Alphaville, que é o core do marketing digital. E agora a gente tá muito em tech, startup SaaS, que eu preciso ainda reduzir esse gap, por isso eu tô indo pra Califórnia, etc. Porque faz 1 ano, 2 anos e pouco que a gente entra muito em tecnologia. E o lance tá na interseção. Eu fiquei com essa tese com o Nelson, que esse meu amigo, falei, cara, existe uma interseção e quem dominar os 3 vai sair na frente. Então a gente vem falando isso já há uns 3, 4 anos, assim, que a gente tem essa tese. E, cara, isso tá se cumprindo, do tipo assim, o cara que entende um pouco de startup, entende um pouco de digital, entende um pouco de economia real, bom, esse cara sai na frente. E eu acho que, tipo assim, a gente tá indo pra esse lugar, assim, como sociedade, etc. Assim, não dá... Cara, é muito doido isso, assim, porque você pega, sei lá, o maior cara do marketing digital e você fala de um startupeiro muito grande, você fala, chega lá pra sei lá, uma Betina da vida, você fala assim, o Diego Barreto... Não, zero. Diego quem? É igual, o meu vendedor, ele conhece todo mundo digital. Sim. Aí ele chegou lá, o Braga, tem 18 anos de idade. Mano, não, que os players, infoprodutos, tal, não sei o quê. Falei assim, cara, assisti esse podcast aqui do Henrique do Bugreiser. Quem que é esse cara? É isso. Tipo... Falei, cara, você não conhece o Henrique do Bugreiser? Tipo... Não, e a gente não conhece os próprios caras, assim, de economia real, tá ligado? Assim, o André Esteves. O cara, a gente tava falando disso, né? Do, tipo assim, pô, os caras não sabem quem é o André Esteves. O cara manda no Brasil. Não, é muito louco, né? Tipo... influencia totalmente no dia a dia e ninguém
Cara, outro dia eu tava num evento também, o cara que é o CEO da Suzano tava falando, Suzano Papel, tipo assim, que cara fantástico, ninguém sabe quem é esse cara. É muito louco, velho. A gente... Eu fui num evento também, esse evento teve um painel e tal, e aí o Thales estava lá, e aí ele falando do case da G4, e tal, não, porque a G4, isso foi 2 anos atrás, a gente vai faturar 300 milhões esse ano e tal. Aí do lado, no painel, assim, tinha um cara que ele devia ter seus 65, 66, tá, um senhor assim, né? E ele falou, não, a gente é de uma indústria lá no Espírito Santo e tal, e esse ano a gente vai faturar 11 bi. Aí a hora que ele falou 11 bi, assim, o auditório inteiro... Opa! Entendeu? Olha a economia real. E o Brasil é isso, tá? Eu tenho um parceiro que ele virou sócio de uma indústria agora, que o cara faz tapete de carro. E o cara fatura 150 milhões fazendo tapete de carro. E tipo assim... O Luiz veio do agro. Eu vim do agro. Você for pro agro, então. Ali eu vou te falar. É um preço do PIB do país. Ali eu vou te falar. A minha cidade é a maior produtora de cana-de-açúcar do Brasil hoje. Então é, tipo, coisa absurda. Eu troco muito essa ideia com o Juju, um irmãozão que eu tenho, e a gente... Sabe esses papos que a gente tá tendo e vai horas. Ele fala, ô Minas, eu não... Ô Minas... Eu só queria, e é o que eu penso, eu não quero ter o carro, eu queria ser o cara que fornece aquele parafusinho do carro e é igual esse cara do tapete de carro, que a gente, é um detalhe que esse cara não tá prestando atenção, mas que na hora que ele pegar no nível de escala é absurdo. E que hoje a economia real, principalmente com o AI, vai se destacar muito também, né? Porque, porra, tipo assim... Tá acontecendo, né? Mas aí aonde é o melhor lugar pra você estar? Na interseção. De novo, se você conseguir falar os 3 idiomas... Nossa, perfeito. Se você consegue se comunicar bem... Cara, é isso. Hoje eu tenho muito isso, assim. Eu sei falar de igual para igual com a economia real. Sempre trabalhei com enterprise. Então, pô, vamos bancão, eu sei falar. Eu sei falar com startupeiro, sei usar camiseta de startup. E, cara, eu aprendi a falar com a Creator Economy. Então, assim, isso é muito louco. Por exemplo, assim, a gente tá fazendo nossos eventos lá no Serena, no café. Então é muito doido, que eu tô trazendo o cara que fundou o C6 Bank, amanhã eu tô trazendo o Yuri, que fundou a Soldier, marca de queratina, mês que vem eu tô trazendo o Play Hard, que fundou a Loud. Então você começa louco, do tipo assim, a ter... Aí volta o que eu te falei, de uma prioridade que eu sempre tive de ter repertório. Cara, eu não posso ser alguém vazio. Tipo assim, eu não posso... Tipo assim, a gente é muito refém da nossa origem, da onde a gente veio, né? Mas, assim, é uma decisão nossa desenvolver ou não o repertório. Então, assim, eu definitivamente comecei muito atrasado em relação a muita gente. É o que eu falei, eu com meus 18, eu fui reprovado no processo seletivo para ser operador de telemarketing. Eu tive que correr atrás do repertório. Só que quando você corre atrás do repertório, agora, cara, você fala de igual para igual. Só que assim, aí você tem decisões, por exemplo, assim, por que eu criei New Hack e não criei alguma coisa do zero? Eu falei, cara, eu já tinha 28, 29, eu falei, pô, entre eu criar um negócio do zero agora, já não tem a mesma energia, tá ligado? Do que eu tinha com 23. Cara, eu com 21, 22, na época que eu ainda trabalhava no call center, eu tinha um sangue nos olhos, assim, absurdo, assim, era do tipo assim, eu pegava as operações de call center e falava, cara, eu vou fazer isso aqui crescer muito, tal. Então essa energia, ela vai diminuindo, e aí você tem que ir alocando. Então, por exemplo, eu demorei muito pra aprender inglês, pô, eu fui me sentir ok com inglês com 28 anos de idade. Eu tô aprendendo agora. Do tipo assim, e ainda não é bonito, mas hoje eu não tenho mais vergonha, eu entro lá, falo, e se a pessoa não entender, mas assim, o que eu quero dizer, eu demorei muito pra ter o repertório que eu tenho hoje. Dado que eu tenho isso, minha missão pessoal hoje é reduzir esse tempo pra um monte de gente. Como que eu faço um monte de gente ter repertório em menos tempo do foda. que... É muito da hora. Então eu pego o cara e jogo o cara no meio do fogo cruzado. Mas isso é uma decisão de também... de vida. De vida, né? De ter, porque, tipo, eu tô no sangue no olho. Por exemplo, assim, eu tô muito próximo do Matheus, que criou o Fitfolio, né? Eu conheci o menino... Cara, menino fantástico, fazendo build in public, um dev, criou um app pra treino e nutrição. E aí eu olhei e falei, meu, muito louco isso aqui, tal. Aí eu comecei a... E o mercado de saúde e o mercado health tá crescendo. Não, e ele bateu assim, 30 mil usuários super rápido, faturando, tal. E eu falei, eu vou pegar esse cara na mão e eu vou encurtar o tempo, vou pôr ele no meio do repertório. Aí eu sou muito amigo dos meninos do Canal Foco, joguei ele no Canal Foco, no Shark Tank lá deles lá agora, indiquei ele participou. Aí eu chamei ele pra palestrar comigo sábado agora no evento do Sebrae. E aí, assim, ele falou uma coisa que, cara, tipo, foi muito da hora, assim. Ao mesmo tempo me impactou no sentido de, pô, que da hora, mas também me deixou muito reflexivo. Ele falou assim, cara,
depois da minha mãe, você com certeza é a pessoa que mais quer que eu dê certo. Que da hora, mano. Tipo, ouvir isso não tem preço, sabe? Tá ligado? Que da hora, Então, mano. quando você Nossa, tem... muito foda, velho. Muito mexe, foda, sabe? Foda, Muito mano. Porque eu foda, falo, pô, tô cumprindo minha missão. Você é louco. Óbvio que eu não vou conseguir ajudar todos. Paterno, mano. Cara, quase papai paterno, mano. Caralho, que foda. Não, mano. É pô, total, praticamente, mano. Que ele foda, fez um mano. apartamento na minha... Só que, Mano, que foda, igual velho. tu falou, não vou ser pra todos, mas se esse cara absorver o que tu fez pra ele e ele vai replicando, tua missão tá... E aí que tá, por isso a questão de comunidade. Exatamente. Porque hoje, quando eu pego assim, algumas pessoas que já passaram por mim, que já alcançaram patamares, e eu ligo pra esse cara e falo, cara, vem aqui falar com a galera, sabe? Hoje eu me vejo muito no papel, eu fiz isso semana passada, a gente vai fazer um evento agora, e aí eu precisava de um X valor pra viabilizar, eu liguei pra 2 empreendedores e falei, cara, eu sei que não vai fazer sentido nenhum esse patrocínio, mas assim... Me ajuda a fazer aqui, me ajuda a ajudar a galera, me ajuda a gerar esse impacto. Eu te ajudo, eu sento com você. Aí o cara mandou hoje o Pix, né? Ele fez o valor ali e tal. E ele falou assim, cara, confio muito em você, vamos fazer essa parada acontecer. Então isso é muito legal, porque hoje eu me sinto meio... Tipo assim, eu vou atrás da galera grande que eu conheço e falo, cara, me ajuda a gerar impacto. Empreendedorismo mudou minha vida, mudou sua vida, dá pra mudar a vida de várias outras pessoas. E assim... Você não precisa fazer, eu vou fazer, tá ligado? Assim, eu não sou normal, definitivamente não sou normal. Assim, eu tô... Cara, eu tô há 3 semanas, sei lá, do tipo assim, domingo a domingo, e é evento de sábado, é evento de madrugada, e coloca... Pô, tem evento amanhã no Serena, tem evento no sábado, na quinta, tem evento no sábado. Semana que vem, eu vou literalmente fazer o evento da Gama App, sair de lá e ir pro aeroporto pra ir pra um evento dos Estados Unidos. E cara, tá tudo bem, eu amo. Tu é feliz de Eu fazendo acordo todo isso dia aí. falando assim, cara, como eu tô ansioso Caralho, vou pra fazer isso. Era isso que eu ia muito perguntar da hora. agora. Eu ia falar, mano, isso queima teu coração muito. Cara, e o dia que eu parar de fazer isso, eu, sabe, assim, o dia que eu perder o meu senso de propósito, porque meu senso de propósito hoje tem uma prioridade muito grande, assim, tipo assim, eu acordo todos os dias pra fazer isso. Tipo, o dia que eu perder isso, aí, sei lá, deu ruim, tá ligado? Por isso que quando eu falei do New Hack, eu falei assim, cara, a Xiaomi me brilhava os olhos, assim, tipo assim, a Xiaomi era a empresa, você me perguntou, qual que é a empresa da tua vida? Cara, a Xiaomi era a empresa da minha vida, porque foi a primeira empresa que eu criei, que eu comecei a ouvir alguém falar assim, cara, você mudou minha vida. O hackathon que eu participei mudou minha vida. Ter participado aqui, ano retrasado eu fui pro Catar, em Doha, no Web Summit, lá, a primeira edição do Web Summit de Catar. E aí, assim, eu falei assim, cara, aqui ninguém vai me conhecer e tal. Aí eu olhei, tinha uns 10 brasileiros lá, no evento. Um evento de 1.000 e não sei quantas pessoas. Aí eu vi que tinha um brasileiro com stand. Aí eu falei, vou lá conhecer o brasileiro que tem um stand. Eu cheguei lá, o cara olhou pra mim e falou, Terron? Aí eu falei, cara, me refresca a memória aí Ele falou assim, não, você não vai lembrar, mas eu participei daquele hackathon em 2018. Cê é louco. Olha onde eu tô. Tô aqui, ó, expondo minha empresa no Catar, tô no Oriente Médio, tal. Então você começa a ver essas histórias assim, você começa a ver um padrão, você fala assim, caramba, então se eu fiz isso, sei lá, 5... Pega a galera de 5 anos atrás hoje, já tá ali, imagine se eu fizer isso vezes... Entendeu? Quem não se conectou ainda com a New Hack, entra lá na New Hack, inclusive. Aproveita. Cara, Agora tá fácil. isso queima teu coração. Eu gostei da tese que eu te fiz a pergunta e parece que você ainda conseguiu linkar tudo ainda com o teu propósito de novo. Então, tipo assim, cara, tem uma tese aqui das 3 da economia real e tal, e eu tô no meio das 3. E aí eu passo isso aqui. O que importa é o meu propósito. Não, mas tipo assim, ele falou, cara, eu levantei todo o meu contexto e todo o meu repertório hoje e eu passo isso. É muito louco isso. E eu concordo totalmente com a tese, Tem uma coisa muito doida, cara, porque assim, quando você vai fazer e eu recomendo, a maior parte das pessoas quando vem me pedir ajuda, do tipo assim, eu falo, cara, vai ali vai na literatura e acha o benchmark e segue o passo a passo. Mas o que eu tô criando desde o dia 0 não tem passo a passo. Tipo assim, então eu não tenho tanto benchmark. Se você falar hoje, o que você quer que a New Hack vire? A gente criou um posicionamento assim de, pô, eu quero ser a YC brasileira. Mas é muito maior do que isso, porque assim, o que a gente enfrenta de Brasil é muito diferente de um contexto. Totalmente diferente. Então assim, eu não sigo muito playbook, cara. É muito tropicalizado. Eu tenho dificuldade de acordar e falar assim, o que eu vou fazer nas próximas 2 semanas? Eu só vou lá e faço. Só que eu não posso passar isso pros caras. Então eu preciso sentar com o cara, eu preciso falar, não, cara, vai por esse caminho, segue aqui. Existe... caminhos já, existe uma certa previsibilidade, existe a academia aqui, ó, tem esse cara, tem esse pesquisador, tem esse empreendedor que já fez, tem esse benchmark, tem...
a recomendação é essa, mas na prática eu não sigo nada disso, porque eu não sei o que eu tô criando, tá ligado? Do tipo assim. É isso que eu ia pegar. Caralho, bizarro isso aqui. Você falou assim, só vou lá e faço. E tem diversos momentos que você fala, cara, só vou me conectando e tal, parece que é um negócio de você. E aí, em certos momentos na minha cabeça, vem, cara, será que o Terron também é meio loucão? E se ele se conectar com alguém meio errado, assim e tal? E você já me falou isso aqui. Você falou assim, cara, eu acredito muito na minha intuição. Perfeito. Também. E eu olho pra pessoa e falo, cara, essa pessoa é boa. E eu vim de novo, né? Vim de quebrada, né? Que às vezes uns 16, 17 anos você falta referência, me tatuei aqui. Hoje eu falo, cara, se eu pudesse apagava tudo. Mas tem uma tatuagem que eu fiz e que, não sei se linka um pouco isso. E hoje eu até pensava, cara, será que eu apagaria tal? Que eu tenho escrito aqui, né? Deus e sorte tá apagado. Tá, né? Riscado. Esse feeling, que poderia ser sorte, tu acha que tem Deus no meio também disso aí? Ah, cara, eu acredito muito. Cara, do tipo assim, quando eu vou lá em São Bernardo do Campo, eu fui esses dias, levei uns amigos, inclusive, lá onde eu cresci, e eu falava, galera, tipo assim, é que eu não entro em detalhe, tá ligado? Mas assim, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, no call center, eu morava lá ainda. E eu morava perto do quilômetro 34,5 da rodovia dos imigrantes. E assim, eu tinha duas opções. Ou eu ia sair 3 da manhã, eu ia ir até a Balsa, ia atravessar a Balsa, pegar um ônibus até São Bernardo, aí eu ia pegar um trólebus, descer no Jabaquara, pegar o trem, o metrô, na verdade, pra trabalhar. E eu tinha um atalho, porque eu sempre fui o hacker, tá ligado? Eu falei, cara, eu preciso hackear o sistema. Eu descobri que se eu subisse no meio da rodovia dos imigrantes e eu ficasse dando sinal, as vans que traz a galera da praia, que geralmente elas tinham um espacinho ali, eles paravam e eu pagava R$5 e ele me deixava no Jabaquara. Como você descobriu esse hack? Hã? Como você descobriu esse hack? Cara, porque era lógico. Viu alguém fazendo? Não, era meio lógico, assim. Eu falava, cara... Ele pegou todo o cenário e tipo começou... assim, ó, eu morava do lado da rodovia, assim. Então eu falava, cara, tem um monte de van subindo com gente da praia. Entendi. E se eu der uma acenada? Não tinha preço, tá ligado? Então eu chegava, cara... Os caras no começo eu estranhava. Eu falava, cara, mas você vai subir aqui no 34? Ou pra vir embora, né? Quando eu ia embora, eu falava, cara, eu vou só até o quilômetro 34. Ele falou, não, mas a gente tá indo pra praia. Eu falei, não, mas você passa no pedágio? Passa. Então, eu vou descer depois do pedágio. Então, se a passagem da praia era 20, o cara me cobrava 5. Então, eu criei essa modalidade. Depois, começou a ficar meio doido, assim, que aí eu subia pra pegar a van, tinha 5 caras lá esperando. E é assim que você cria o produto. Mas no começo, o que eu quero dizer com isso, assim, eu falei, cara, preciso hackear o processo, preciso hackear. Só que assim, quando eu volto ali e olho hoje e falo assim, caramba, eu subi às 5 da manhã, no meio de uma rodovia, e ficava, tipo, dando sinal. E olha onde eu tô hoje, olha o que eu acesso hoje, olha o que eu construí hoje. Tipo assim, eu não consigo acreditar que é só capacidade. Não, minha. eu tenho que acreditar que é Deus, tá ligado? Do tipo assim, eu tenho que acreditar que, pô... E não só tenho que acreditar, assim, né? Se a gente for entrar, dava um outro podcast aqui só da minha crença com Deus. Mas assim, em vários momentos eu soube que, cara, tipo assim, coisas que aconteceram, tipo assim... Se isso não for Deus, cara, tipo assim, não tem como. Não é normal, não sabe, tipo assim, não é o caminho natural da humanidade. Você então, tá assim, falando com dois cristãos que vivem isso na prática. A gente sabe, tem umas coisas que. Exato. Aonde? Tipo, e se tu for procurar, você não vai achar explicação. Não vai. Eu vivo isso na prática, porque, tipo, eu sou meio nerdola igual o Giovanni Salvador. Então isso é tudo muito, cara. Eu não consumo entretenimento. Eu falei pra ele. Eu achei o Giovanni Salvador ainda muito bom, que ele ainda falou que ainda não, assisto filme pra caramba tal. Eu não consigo assistir. Como, né? Eu não consigo assistir um filme sem que seja, tipo assim, a história do Steve Jobs, alguma coisa que eu aprenda tal. Ele falou que consome entretenimento disso também. Ele falou, eu acabo com a Netflix. Eu faço cardio escutando podcast. Eu, tipo assim, me pergunta de futebol, infelizmente eu não vou saber tanto, porque eu não costumo consumir. E assim, alguns filmes, assim, meio nada a ver, eu só consumo por causa da minha esposa. Que aí a gente senta e assiste. E aí tu vive numa parada que, tipo, tudo você vai encontrando meio que lógica nas coisas e tudo. Aí tu vai, não, CAC, LTV e ROI, aí tu vai MQL, CPMQL, aí tu acaba entrando numa... Eu acho que é bem superficial isso, porque tu acaba virando muito lógico e muito cético pras coisas. Aí tu começa a entender de marketing, tu entende como é que funciona a cabeça das pessoas, cara, religião. Eu conecto muito isso lá com a culinária, sabe? Assim, do tipo assim, o chefe de cozinha, ele segue uma receita. Então, é 2 ovos, é farinha, etc. Mas você tem aquele chefe, assim, que ele sabe o toque. Ele fala assim, é 2 ovos, mas tem que ter essa pitadinha aqui com uma coisa... Então eu acho que é um pouco disso, assim. Tem um lado de você confiar na tua intuição, e aí... aí conecta muito a questão de Deus, porque assim, pra mim a minha intuição, ela...
eu preciso ter esse... O que me faz enxergar isso, né? Eu acredito muito nisso, assim, tipo assim, parte do meu feeling de, por exemplo, não interagir com gente... Várias vezes, assim, esses dias eu falei com o meu sócio uma coisa, assim, eu falei, cara, tinha um cara querendo pôr dinheiro no fundo e tal. Eu falei, Coração pode fechou. falar uma coisa? Eu não senti paz, cara. Coração tipo assim, se eu não sentir paz, eu não faço o negócio, assim. Pode ser o melhor negócio. Se eu não sentir que, pô, tem alguma coisa... E aí, assim, isso não é só intuição, sabe? Tipo assim, eu respeito quem não acredita, mas eu preciso acreditar que é alguma coisa a mais, tá ligado? Eu preciso acreditar que, tipo assim, que não é só eu, que não é só, é o Terron e tal. Tipo... Então, é o que eu vivo isso no mundo dos negócios e tal, então você vai virando meio cético assim, e eu tenho uma esposa que ela é professora, né? E tipo, ela é tão eu faço terapia toda sexta, né? E eu falo na minha terapia, uma coisa que eu mais admiro da minha esposa é que ela é meio ingênua. Só que ela chega a ser tão ingênua, que chega a ser inteligente tanto que ela é ingênua. Da parte dela. E tipo assim, ela tem uma fé tão forte assim nas coisas, e eu sou muito cético. Tipo, eu sou empreendedora, ela é funcionária pública, professora de escola. Então, tipo assim, ela é totalmente o oposto de mim, assim, totalmente o oposto. E isso me faz ter uma fé, porque tem coisas... E aí quando você começa a olhar pro mundo dos negócios, e se eu não me engano, acho que foi o próprio Thales também que já falou isso, quando ele se converteu e tal. Tudo que a gente tem hoje, de número, de AI, de tela, de caneca, de tudo que for, veio de um princípio. Tipo assim, não foi a gente que criou. Tudo já tava aqui na Terra, a gente é bom em juntar. A gente vai juntando as pecinhas e fala, criamos uma AI. Ou juntamos uma parada e criamos um celular. Então, tipo assim, é meio inviável a gente não acreditar que existe alguma coisa inicial, sabe? E esse feeling... E eu acredito muito nisso, porque eu não sei se até Founders Mode vem disso também. Porque eu não sei, acho que Founders Mode não, mas esse tato também, esse feeling de você... conseguir se conectar ou saber, essa pessoa aqui é boa pra estar do seu lado e tal, eu sinto que eu tenho um pouco disso também, de olhar e falar assim, cara, essa pessoa aqui é boa. Sim. Talvez eu não confio tanto ainda quanto você, parece que você consegue viver isso muito mais na prática, mas isso me guia muito em várias decisões que eu vou tomar, eu olho e falo assim, cara, isso aqui, ainda bem que eu não tomei essa decisão, ou não me dá paz também. Sabe? Eu acho que assim... Óbvio que hoje a minha intuição é muito melhor do que ela era no começo. Mas você vai desenvolvendo isso, né? Você vai... Você aprende... construída. Porque assim, no fundo, empreender é sobre pessoas. E assim, essa frase é super clichê. Sim. Muito. Mas no fundo, assim, você vai criar uma empresa. Teu co-founder é uma pessoa. Teu primeiro funcionário é uma pessoa. Teu primeiro cliente é uma pessoa. Teu investidor é uma pessoa. Então você tem que entender sobre pessoas, tá ligado? E aí, assim, vem essa coisa. Então, assim... Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou muito difícil de lidar no dia a dia, porque assim, eu tenho meu hiperfoco em algumas coisas assim, e aí assim, quem trabalha comigo tem que ser, é um perfil muito específico, sabe? A pessoa tem que aguentar lidar com alguém que quando eu estiver focado em uma coisa, não adianta você falar de 30 coisas que eu não vou prestar atenção, e quando eu quiser falar uma coisa, a gente vai fazer isso. Tipo assim, não é simulação, a gente vai fazer isso, tá ligado? Tipo assim, às vezes a Gi que trabalha comigo, assim, ela fala, cara, eu te odeio, tem hora, mas eu te amo do mesmo... Mas porque assim, Eu conheço. Não, mas mas parecido. É a coisa do visionário. Conheço um parecido. Olha o João. Eu conheço um parecido. A Milena fala isso, a Milena fala, eu te odeio. E não é só ele, o Douglas também, que é o outro sócio. Sim. Tem hora que eu olho, cara... eu odeio esse cara. Aí passa 5 minutos, mano, eu amo esse cara. É um negócio muito... Mas é uma coisa assim, eu sempre fui muito, tipo, fã do Steve Jobs. Quando você lê a biografia dele, o Isaac lá, o cara que escreveu, ele entrevistou muita gente, né? E várias pessoas falavam, assim, da habilidade que o Steve Jobs tinha de convencer que a pessoa era capaz de fazer alguma coisa. Então, várias pessoas falavam assim, cara, eu achava que eu não era capaz de fazer... E assim, o Steve Jobs me convencia que eu era capaz e eu descobria que eu era capaz. E eu sempre achei isso muito interessante. Que foda. Só que se você for olhar o Steve Jobs como chefe, ele devia ser um puta de um babaca. Babaca. Demitia as pessoas no elevador, né? As pessoas falavam. Só que ao mesmo tempo, assim, ele extraía muito do que é positivo das pessoas. E aí não é juízo de valor. Eu acho que tem momentos que eu sou babaca. Muitos. Eu acho que vários momentos assim eu falo... isso. Porque eu acho que... Cara, aí tem toda essa questão assim... Da importância do autoconhecimento. Eu sei quando eu tô sendo babaca, tá ligado? Eu falo assim, puta, eu vou ter que ser babaca agora, porque assim, eu preciso resolver isso. E às vezes você não vai ter margem pra explicar tudo, às vezes você só precisa entregar. E é isso, assim, às vezes você tá ali... Às vezes eu tô no meu hiperfoco com alguma coisa, e eu sei que, assim, eu vou criar problemas pra me corrigir no futuro, tá ligado? Assim, só que assim, quando eu olho... Eu falei isso esses dias pra uma pessoa, assim, eu falei, cara, quando eu olho no meu histórico, eu erro pra caramba, mas graças a Deus eu ainda acerto mais do que eu erro.
um compensa o outro? Não. Então, assim, óbvio, todo empreendedor, eu acho que toda pessoa já deixou alguém chateado, já falou alguma coisa que não deveria, é normal isso. A questão é você sempre acertar a mão de como que eu acerto mais do que eu erro. Tem muitas pessoas que se acostumam muito a errar e pouco a acertar. Então o cara tá ali, e aí ele mais erra do que acerta. E isso acaba assim, mas eu tinha essa minha chefe, a Camila, ela falava uma coisa assim, que às vezes tinha pessoas no time que eu falava assim, Camila, tal pessoa no time não faz sentido. E ela falava assim, Ron, tem que ter de todos os tipos. Tipo assim, é legal ter um cara igual a você, mas se tivesse 3 igual a você e não tivesse nenhum igual a ele, não ia dar certo. Um complemento. Então tem que ter isso, assim, pô, eu sou mega desorganizado, eu sou doido, tá ligado? Assim, eu sou totalmente desorganizado. Por exemplo, assim, eu vou... Quando alguém chega pra mim e fala assim, cara, vamos fazer. Depois eu penso se a conta vai fechar, se vai dar certo, se vai ter gente. Tipo assim, e o time vai ali, obviamente, me suportando, me dando apoio. Então, quando você consegue desenvolver autoconhecimento, você vai também tendo essa habilidade de saber, assim, aqui, se eu for sozinho, eu vou me dar mal, eu preciso de apoio. Então, hoje, assim, faz muita diferença, assim, por exemplo, assim, a Gi, que é a minha rede de operações, ou o Paulo, que é meu sócio também, mas talvez a Gi é a pessoa, assim, que mais tem dificuldade comigo no dia a dia, porque assim, eu ponho ela numas furadas, assim, que ela fala, tipo, mas assim, ao mesmo tempo, ela é a pessoa organizada, ela é a pessoa que, então assim, ela vem estruturando. O que a gente tem em comum? A gente acredita no propósito do que a gente tá fazendo. Então assim, na Rocket City eu lembro que eu falava muito disso. Às vezes a Rocket City era muito estressante ali, porque a gente tinha um custo fixo muito alto. Então assim, era quase 1 milhão e pouquinho de folha de pagamento. E aí eu falava assim, cara, se eu não vender 1 milhão esse mês, eu não tenho dinheiro pra pagar salário da turma. Tipo assim, o que eu vou fazer, tá ligado? Então assim, a gente vinha e aí às vezes a gente esquecia por que a gente fazia o que a gente tava fazendo. E aí eu lembro que a gente criou uma época, dentro do Discord, um canal só de depoimento. E aí, assim, às vezes numa reunião a gente começava a ler os depoimentos e falava assim, cara, olha aqui, isso aqui o Lucas, cara, a gente mudou a vida do Lucas. O Lucas era Uber, hoje ele tá trabalhando numa empresa. E eu acho que essa conexão vai, porque assim, sei lá, se eu fizesse o que eu faço pra uma coisa que eu não acreditasse, por exemplo, eu nunca quis na minha vida abrir uma fintech. Tipo assim, eu não sou o cara eu não sou o cara nem do investimento. O pessoal, como que é a tua carteira? Eu falei, cara, puta, tem ali uma reservazinha ali e tal. Eu não olho pra isso. Eu tenho cripto? Tenho, mas não olho pra isso. Tá ligado? Tipo, não quero saber se eu tô ganhando zero alguma coisa todo dia. Eu acho que isso é menos importante. E eu acho que muita gente às vezes se prende nisso, né? Tipo assim, cara, meu negócio é do tipo assim, cara, eu tenho que acordar sabendo que eu tô fazendo o que eu gosto, tá ligado? Tipo assim, isso pra mim é essencial e inegociável. Eu preciso ter minha liberdade. Tem dia que eu acordo, obviamente, normal. Tem dia que eu acordo super mal-humorado, super assim. Mas quando eu olho e falo assim, puta, eu tô no lugar que eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer, isso supera todo o problema. E eu acho que muita gente é infeliz e às vezes transmite isso, passa isso, e às vezes, enfim, isso acaba gerando problemas muito sérios. Por estar no lugar errado, tá ligado? Fazendo a coisa errada. Assim, a pessoa tá ali apertando o parafuso, sabe? Tipo, eu lembro que um dos filmes que eu vi também na época da escola, assim, era aquele filme do Charles Chaplin, que mostrava a fábrica. Um filme muito antigo. Tá. Tempos Modernos. Tempos Modernos. Pô, esse filme, cara, do tipo... Eu olhei e falei, cara, eu nunca quero ser o cara que vai ficar apertando aqui o parafuso, tá ligado? Tipo assim, não importa se eu tô ganhando super bem. E isso é uma coisa, assim, que eu falo muito pouco. Você nunca vai me ver num podcast falando de dinheiro. Porque, pra mim, o dinheiro, ele é secundário, assim. E não é hipocrisia. Tipo assim, eu real... Acho que é o primeiro dono de VC. Não, é real. Que eu não conheço muito dono de VC também, mas é verdade. Não, mas é real, assim, do tipo assim, óbvio, eu gosto de ter ali um padrão de vida legal. Então, assim, pô... A galera joga muito longe. Não é o dinheiro, não gosto. Não, a gente gosta. Não, eu gosto, eu moro bem, eu como bem, eu adoro ir no restaurante, num barbacoa comer. Cara, eu amo isso. Gosto de viajar, faço minhas viagens internacionais todo ano. Gosto de ter ali... Mas assim, eu já alcancei um patamar na minha vida que, pô, se não aumentar muito o meu patrimônio, tá tudo bem. Eu não tem muita coisa, assim. Eu não tenho pretensão, nunca vou ter um Porsche, eu nem gosto de dirigir. Então, assim, eu não vou ter um Porsche, uma Lamborghini. Provavelmente isso não tá na lista. Também não faço questão de, morar numa cobertura X. Não vou ter um jato, provavelmente. Então, assim, cara,
Se for pra trabalhar, talvez. Agora, se entrar como ativo pra trabalhar, talvez. Se for essencialmente importante, blá, blá, blá. Mas não é, no fundo, do tipo assim, pô... Aí volto pra coisa do repertório. Aí você fala com um monte de gente que só tem dinheiro. Cara, eu conheço muita gente. E aí, assim, eu vou te pôr num negócio super exclusivo, eu já não gosto, cara. Tipo assim, se eu não puder levar um monte de gente... Eu lembro, assim, eu acho muito massa a proposta lá do Sweet Secrets. E aí eu fui palestrar na Campus Party, e aí um amigo meu falou, vamos comemorar essa palestra, não sei o quê, vamos lá no Sweet Secrets e tal, negócio super exclusivo, só entra, não sei o quê. Aí eu falei, cara, veio um monte de gente aqui comigo, tal, ver a palestra, tal, eu só vou se der pra pôr todo mundo. Aí o cara falou, não sei o quê, aí olhou, falou, quantos são? Pô, tem uns 15. Aí ele ligou pro cara, não sei o que, 15 e tal, não sei o que. Aí ele volta comigo e fala, não sei o que, não sei se vai dar. Eu falei, não, se não for... Ou é os 15 ou não é ninguém. Se não for, a gente vai no barzinho aqui da esquina. No barzinho da esquina eu consigo entrar com 15. Aí foi. Aí, cara, foi essa, vai, não volta, não sei o que, ele liberou. Aí descobri que tinha 2 caras de 16 anos. Aí falou, os de 16 anos... Eu falei, não, cara, você não entendeu. Só vai se entrar todo mundo. E entrou todo mundo. Chegou lá do tipo assim, pô, o ambiente mudou, tá ligado? Já não era aquela coisa assim... Porque essa coisa da exclusividade, do luxo, do tipo assim... Cara, isso é futilidade. Tipo assim, a gente tá indo pra um caminho como sociedade, tipo assim, pô... O que adianta eu ter uma mega exclusividade, eu tá super bem, e eu ter que andar de carro blindado em São Paulo, com segurança, porque eu não tô preocupado em melhorar, sabe? Em resolver o problema que a cidade tem. Acho que esse é um ponto, assim, muito claro hoje, assim, do tipo assim... Então, você vai pra onde? Você vai pra Marte, porque assim... Se não arrumar os problemas que a gente tem... Não vai resolver, tá ligado? Então, aí você começa aí, por exemplo, sei lá, um pouco do Alphaville. Então vamos criar, Alphaville é seguro. Tá, aí saiu de lá. Todos os problemas que tem em São Paulo vai começar a chegar lá. Porque você vai precisar ter colaboradores, você vai precisar de pessoas, Então, assim, você começa a achar que tá resolvendo e não dá aquele negócio de jogar sujeira pra debaixo do tapete, tampa e tá tudo... E aí eu acho que isso acaba sendo um problema da sociedade, assim, grave. E, pô, eu vou resolver isso? Definitivamente não. Eu tenho... Cara, assim, se você parar pra pensar, sei lá, a gente tem no máximo, se der tudo certo, 100 anos na Terra. Tipo, é pouco tempo, tá ligado? Tipo assim, eu já gastei 33. Tipo assim, provavelmente eu tenho mais uns 70 ali, se der tudo muito certo. Eu tenho que dar o melhor, tá ligado? Assim, mas não vou resolver todos os problemas. Mas, assim, eu entender que existe esse problema e que eu posso contribuir de alguma forma é essencial. Aí é a coisa do autoconhecimento. Eu, no mínimo, tenho que saber que existe, tá ligado? Um cara que fala muito isso, eu acompanho muito, eu sou muito fã, eu gosto muito dele, só que ele fala pouco em português e eu ainda tô nas minhas aulas de inglês todos os dias, que é o Dubu Grace, o Henrique Dubu Grace. E ele fala de dinheiro, já, tipo assim, o cara é um dos jovens bilionários, mas, e você vê ele no podcast, ele tipo assim, ele fala de dinheiro de uma maneira muito... Ele fala muito sobre propósito também e tal, de um intuito, e aí tu falou de novo do Steve Jobs. Eu não acho que o Steve Jobs era um cara, tipo, super capitalista e tal. Acho que ele, obviamente, ele era capitalista. Ele usava a mesma roupa todo dia. Ele era capitalista pra caralho, mas ainda assim ele não era desse cara de, tipo assim, de bens materiais. Acho que ele tinha um propósito muito, muito forte ali no que ele tinha que fazer acontecer. Um dos nossos valores é Stay Hungry, Stay Foolish, lá na PEN, que eu acho... Você sabe que, por exemplo, assim, quando ele já tava num auge, assim, com muito dinheiro, ele tinha uma coisa muito forte, assim, de perfeccionismo, né? Que teve uma época que na casa dele não tinha móveis, porque ele não... Tipo assim, o design pra ele era uma coisa, assim, muito importante. Então ele não achava, ele não conseguia comprar os móveis, aí ele veio com a coisa da roupa. Então hoje o Zuckerberg tá lá na camiseta igual todo dia, mas quem começou isso foi o Steve Jobs. Falei, cara, não vou gastar meu... E no fundo, cara, tipo assim... É isso. Não muda muito, não tá muda ligado? Muito, velho. Pô, quando eu ganhei dinheiro, assim, vendi a Rocket City... Eu falei, pô, eu vou experimentar pra saber. E eu tenho um mentor meu, Thiago Baeta, ele falou, cara, cuidado com as suas decisões a partir de agora. E ele falou assim, porque o paladar, ele não retrocede. Uma vez que você começa a se acostumar, cuidado. Assim, não, vai devagar, vai com calma. E eu acho que muita gente erra a mão nisso, né? Ganha dinheiro e tal. E aí mas eu falei, cara, eu vou me dar um espaço. Então, peguei um voo internacional, fui de executiva. Fui numa loja, o Louis Vuitton da vida, comprei alguma coisa. Aí comprei... No final das contas, eu falei, cara, legal, tipo assim, pô, é top, sabe? Pô, que nem assim, eu fui na Louis Vuitton, aí, tipo, pô, mano, sabe, eu acostumado, cresci comprando roupa no Brás. Aí você chega lá, tem 3 camisas pra você escolher. Tipo, você chega no Brás, tem 50. Assim. Só tem isso. Eu gosto da fartura, cadê? Não tem. Só tem essa. Aí eu lembro que eu não achei uma camiseta que eu queria comprar uma pulseira. Aí um influenciador da Lowe's viu e falou, meu, deixa eu ver essa pulseira e tal, não sei o que.
Aí ele olhou e falou assim, cara, nossa, ficou muito bom, não sei o quê. Não, pega pra você, vai embora. Sabe, tipo assim, é desapego, eu não tenho apego com as coisas, assim. Tipo assim, vira e mexe eu dou minhas roupas, dou não sei o quê. Porque eu acho que assim, se você começa a colocar teu coração nas coisas, acabou. cara, Eu acho que também aí é um caminho uma sem volta, tá ligado? Então eu experimentei muita coisa, e aí eu olhei e falei assim, tá, legal. Tipo, não sei se é, sei lá, não quero... que a minha existência seja limitada a isso. Agora eu tenho um Porsche. Assim, pô. Eu sou dessa vibe também e eu tento tomar muito cuidado com isso que tu vai lá no escritório, né? Eu falo pra galera, pô, a empresa vai faturar bem esse ano, a gente abre o faturamento pra galera lá na equipe e tal, né? E eu falo, galera, eu tô mudando pra família agora. Tipo, tô mudando agora, tô exatamente mudando. Eu moro em Carapicuíba ainda. A empresa cresceu e tal. Eu, não, vou fazer empresa e tal. E eu chego de Onix lá na empresa, né? Aí eu falo pra galera, galera, meu foco é totalmente na empresa e tal. Só que às vezes tem que tomar cuidado com a escassez, que eu também falei isso pro Doug esses dias. Eu falei, mano, às vezes a gente não pode ir nem pra um lado, porque eu gosto de coisa boa também, Sim. pra caramba. Mas também tem gente que é muito exagerada, velho. E que, cara, essa parada de educação financeira é uma parada aqui no país também que os caras já saem, principalmente a galera do digital, é muito assim. A startup nem tanto, mas a galera do digital já sai comprando tudo. Você vai nessa linha dessa galera, você acaba se lascando, entrando nesse lado financeiro. Rapidinho, eu tenho só uma dúvida. Eu gostei muito dessa parada de quanto menos... Eu acho que assim, né, o pessoal fala, quanto menos mirar dinheiro, mais dinheiro vem. E eu sinto que é isso também, sabe? Ou olhar pro longo prazo mesmo e falar, cara, se vir, eu acho que é consequência de um ato... Exatamente, o dinheiro como consequência... Eu acho que é isso. O quanto você acha que VC olha isso em founder? Ou tipo assim, o quanto isso é importante pro VC, um pouco do... Não essa característica, mas o perfil do founder. Ou o perfil de quem tá tocando ali. O que você como investidor ou como um VC, porque o nosso público é SaaS também. Sim. Então imagina que alguém tá querendo captar alguma coisa assim. O quanto o VC olha pra isso? É que assim, é uma lógica muito simples. Assim, quem é o VC? O VC é alguém que bateu na porta de alguém e falou assim, cara, tira teu dinheiro, sei lá, que tá rendendo 15% aí agora, deixa eu pôr numas startups e eu vou voltar com você com um resultado melhor. Então, esse é o VC. É um maluco doido que já tomou e aí ele precisa escolher aonde ele vai colocar esse dinheiro, porque assim, se ele errar a mão ali e não acertar nos investimentos dele, ele não vai conseguir montar outro fundo. E no geral, a maior parte dos VCs, eles vivem de uma coisa chamada taxa de administração. Então assim, eu monto um fundo de 100 milhões, tenho 2% ao mês ali desse garantido ali como uma taxa e pô, é como o VC ganha dinheiro. Em tese, o VC deveria ganhar só no sucesso. Tipo assim, e ganha também, mas assim, tem uma questão assim de... Cara, tem um termo que a gente usa no nosso deck até, né? De incentivos perversos, assim. Tipo assim, o VC hoje que tem um fundo muito grande, etc., ele tá menos preocupado com a coisa, assim. Ele tá preocupado, tipo assim, esse cara vai conseguir captar a próxima rodada? Porque eu preciso garantir a minha... Sabe, eu entrei aqui, eu preciso garantir que ele consiga falar com um fundo maior e que ele pegue mais dinheiro, porque daí a minha participação valoriza e eu faço a saída e eu devolvo esse dinheiro pro LP que colocou dinheiro no fundo. Então é um pouco disso, assim. A gente opera num early stage, assim, bem agressivo, né? A gente é o primeiro cheque institucional de um cara. Então, a minha decisão, ela é muito pouco no produto, é muito no fundador. Eu preciso olhar e falar assim... E aí, o que eu olho no fundador, assim? Esse fundador, ele vai conseguir montar o melhor time que ele poderia ter? Ele vai conseguir contratar as melhores pessoas? Ele tem força ele tem o feeling treinado para atrair os melhores e montar um time? E o quanto ele tem essa habilidade de continuar jogando VC track. Mas assim, por exemplo, assim, eu não sou um VC convencional. Tipo assim, por exemplo, Abacate Pay. Abacate Pay é um negócio que a gente olhou e falou assim, cara, a capacidade do Dani de criar comunidade... É isso que eu olhei. Eu olhei e falei assim, tipo, eu vi o Daniel e falei, cara, Daniel eu acho o Daniel um gênio, assim. Então, é isso. E quando eu fui perguntar dos indicadores de modelo de negócio, ainda não, eles estão ainda bem ajustando. É muito early stage, é muito early stage. A Abacate é bem menor que a Pay, inclusive. A gente tá marcando reunião e tal, que eles estão querendo entrar em players maiores. A gente tem muita base de player maior dentro de casa e tal, pra gente fazer... Que a gente se complementa muito. E eu olhei e falei, cara, o Terron investiu no Sounders. 100%. A Be Confident também. A NG, quando eu entrei, assim... Tipo assim, cara, eu olhei... Vou falar que eu não olhei. Eu olhei porque, assim, o deck da NG foi um dos melhores decks que eu vi na vida.
Mas eu não tomei a decisão baseado no que tava no deck, tá? Eu tomei a decisão no Mário. Eu conheci o Mário e falei, é o Mário, pô, o cara é bom. Tu conhece o cara, tu olha no olho dele. Todos os investimentos que a gente fez, assim, a gente olhou muito mais pro fundador, sabe? Tipo assim, porque se você olha se você for olhar pela lógica, etc., aí, assim, fica naquele ponto, tá, mas parece que o PPT é coerente. Mas tem o fator de execução. Esse cara vai conseguir executar? E quando você olha o VC tradicional no Brasil, e a gente é meio que um outlier no sentido de ir contra ali, é pior ainda, assim, porque assim, a maior parte da galera que acessou muito capital, tipo assim, vamos ser honestos, assim, a galera Faria Lima como um todo ali, todo mundo se conhece desde criança. Todo mundo estudou junto, nos mesmos colégios, todo mundo foi fazer férias junto, todo mundo fez intercâmbio junto, todo mundo foi pra Disney junto. Então, assim, quando o cara vai captar com o VC, ele já conhece a pessoa. Cara, eu cansei de ver isso. Ah, não, tal pessoa conhece tal pessoa. Por isso que a Mário que captou. Não tem demérito nenhum. Não tem demérito, a galera, nenhum. Pelo contrário, tem muito empreendedor bom, tal, mas assim, a galera já vem de um nível assim, que existe muito conhecimento. Às vezes uma família que o pai já é empreendedor, Sim. que o vô já era empreendedor. Então, quando você vem ali captar o Dani, que saiu lá de São José dos Campos, que não conhece ninguém, que o cara deu certo ali na internet, esse cara tem pouca chance com os VCs. Exato. Imediato. Então, volta aquilo que eu vejo de dar acesso, etc. Eu, por exemplo, assim, olhando hoje, eu já questionei muito o modelo de VC, que eu falava assim, cara, eu lembro que a Xiaomi já faturava, sei lá, 5 milhões, assim, eu não conseguia captar. E eu falava assim, cara, como que ninguém aposta no... Porque, beleza, o modelo de negócio eu mudo. Da minha cabeça de empreendedor, eu falava assim, eu só preciso que alguém me fale. Porque se o cara me falar o caminho certo, eu vou seguir o caminho certo. Olha aqui, sem ninguém me falar, eu cheguei a 5 milhões de faturamento. Imagine se alguém me falar. O VC olhava pro negócio e falava assim, não, mas esse negócio é estranho. O negócio não... Então, tipo assim, eu acho que falta um pouco disso. Acho que os VCs melhoraram bastante. VC no Brasil é algo novo, né? Você pega VC nos Estados Unidos versus VC no Brasil, a gente tá no começo ainda, tal. Agora que a gente tem cases legais. Mas assim, eu sempre tive essa visão muito de olhar para o fundador. Mas eu entendo o papel do VC. Porque eu tô passando o chapéu, pegando dinheiro de um monte de gente, prometendo muita coisa. E assim, se eu errar a mão, eu não pego outro fundo. Se eu não pegar outro fundo, eu morro, entendeu? Mas tu acha que o VC tradicional também... Porque, assim, minha visão, cara, eu falo isso direto lá dentro da Penha. A empresa... Cara, eu não sei, eu posso estar muito errado, mas a empresa é o founder, velho. Uhum. Depende do estágio. Sério? Você não acha que a Apple é totalmente a cara do Steve Jobs, velho? Cara, sim, mas o Steve Jobs não tá mais lá. Não, a empresa, óbvio, continua sendo tocada, eu sei. Mas tem muita essência do cara. O que eu quero dizer foi assim, quem fundou. Eu vivi um pouco disso, assim. Quando a Rocket Seed bateu 100 pessoas e tal ali... por mais... Talvez foi um momento da minha carreira que eu falei assim, cara, eu não consigo interferir mais em tudo. Tipo assim, se eu entrar em algumas áreas da empresa, eu vou atrapalhar a galera. Tipo assim, você começa... Então e aí você tem que ter pessoas muito boas direcionando a empresa pra onde ela tem que ir. E aí não dá pro fundador mais, assim, são 100 pessoas, tal. Mas você não acha que cascateia, Terron? Tipo assim, a cultura dele ou da maneira que ele toma a decisão cascateia nos líderes? Óbvio, vai... Cultura, sim. A cultura, do jeito que ele pensa, os tomadas de decisões, isso cascateia um pouco na galera. Mas ali. Assim, a empresa é um organismo vivo. Ela vai... Obviamente tem as interferências ali do fundador, mas idealmente a empresa ela continua... Assim, é raro, pra falar que não, assim, por exemplo, assim, eu já visitei algumas vezes a NVIDIA. A NVIDIA é uma das poucas empresas do mundo que eu visitei, assim, que qualquer colaborador fala do Jensen como se fosse um cara que tava aqui agora. E inclusive, ele é esse cara. Eu levei um grupo de brasileiros pra visitar a NVIDIA, aí ele tava passando no corredor, assim, ele olhou e falou, opa, vocês estão fazendo o quê? Tal, não sei o quê. E era logo um grupo da galera do marketing digital. Nossa. Tava, tipo, o Henrique Marinho, tava o Davi Oliveira do Social Set. A galera já pegou o celular, grava que é o homem tá aqui. Aí fizeram vários conteúdos. Mas, assim, de boa vivendo. Mas os funcionários que recebem a gente lá, quando a gente conversa, eles falam, porque o Jensen isso, porque o Jensen aquilo. Você fala, parece que esse cara tá aqui. E aí o cara passa na frente e fala assim, cara, a sala do Jensen era ali, mas ele ficava tanto naquela sala de reunião que aquela sala de reunião virou a sala dele. Então, tipo assim, você vai lá, agora ele tá lá dentro. E é um cara que trabalha presencial domingo a domingo, etc. Mas a maior parte não. A maior parte vai perdendo um pouco essa essência, né? Do tipo assim, se você pegar o Google hoje, o Google não é mais a empresa que era lá, dos caras.
Na verdade, assim, o Google virou uma grande corporação. Mas o VC já não entra mais aí, nesse caso, quando tá desse tamanho. Não entra não. Mas também no early stage, eu sinto que é tipo assim, quando eu olho as empresas, eu olho a New Hack, eu vejo a cara do Terron. Eu olho a NVIDIA, eu vejo a cara... O Google, beleza. Hoje não, depois que já é gigante, né? E os founders já... Mas enquanto o cara tá tocando, eu acho que, tipo assim, cara... Sei lá, eu vejo muito a cara dos founders ali. Até quando tá, por exemplo, eu olho o G4, 300 milhões, não é early stage mais. E, cara, pra mim é a cara de Thales Alfredo Nardon, entendeu? Tipo assim, não vejo muito outra coisa, entendeu? Não faz sentido. Mas pensando em decisão de investimento, pensa assim, o fundo ele tem um prazo. Geralmente o fundo tem 10 anos ali. Quando eu vou investir, eu preciso, no meu racional, entender que pode ser que em 5 anos aquele fundador não tá mais lá. Entendi. Porque assim, não é rápido, né? O investimento de VC, ele tem esses prazos, porque assim, eu preciso que... Por exemplo, eu coloquei dinheiro no Dani hoje, ano passado, 2025. Então assim, provavelmente ele vai fazer um seed no ano que vem. Ele vai fazer um Série A daqui 2 anos. Tipo assim, eu não consigo prever todos esses movimentos. Pode ser que a Abacate vire uma empresa global, pode ser que ele foque muito em Brasil, pode ser que... N variáveis, tem muitas variáveis envolvidas. Mas naquele momento que eu entro, eu vou olhar assim, do tipo assim, pô, o Dani consegue atrair bons talentos? Isso a gente validou. O cara consegue. O Dani consegue abrir relacionamento com os VCs, etc. Porque capital é relacionamento. Sim. Então um founder, por exemplo, que fala comigo e não me estuda, me incomoda muito. O cara que não questiona, tipo... O Dani foi um cara que questionou muita gente. Cara, eu não sei se eu quero investimento, mas se for, por que eu deveria pegar com vocês? O cara que não me questiona de por que ele deveria pegar... O cara que não tenta me convencer de que o meu dinheiro é bom, esse cara, eu fico com o pé atrás, assim, sabe? No sentido que parece que se ele quer só dinheiro, talvez eu não seja a melhor opção. Então, assim, quando eu chego pro fundador, o cara fala assim... Eu falo, cara, por que você quer o dinheiro da New Hack? Ou da Entry Point, que é o fundo. E o cara fala, não, porque, cara, eu vi que no teu portfólio tem a Be Confident, e eu acho que a gente tá indo numa jornada parecida, a gente gosta, a gente se identifica, pô, tem tua trajetória, eu vi que você era da Rocket City. Quando o cara me fala isso, é um peso. Quando o cara nem conhece a minha tese, tipo assim, então o cara vem falar comigo, por exemplo, assim, se você pegar todos os lugares que eu vou publicamente, a gente sempre fala que a gente é um fundo early stage, que o nosso cheque é de até $150 mil, blá, blá, blá. Aí o cara vem falar comigo, ele tá captando 2 milhões, ele não olhou a tese do fundo, a não ser que seja casos muito específicos que existe de um fundador que fala assim, cara, eu tô captando 2, mas, pô, eu admiro tanto a trajetória, que eu quero, o que eu preciso fazer pra você entrar como meu... O cara chega assim, não precisa pôr um cheque grande, pode ser um cheque pequenininho, mas assim, eu quero você dentro do que eu tô fazendo, eu acredito que você é a pessoa pra estar dentro do que eu tô fazendo. Se não for isso, se for um cara meio perdidão, eu fico com o pé atrás. Eu falo assim, cara, puta, eu não sei se... Sabe, tipo assim, é meio... eu acho que o investidor, você tá trazendo um sócio. Então, se você tá trazendo um sócio, você tem que ter essa validação. Por que esse cara é a melhor opção de sócio que eu teria? A gente trocou uma ideia sobre isso uma vez, você lembra? Ficando à noite, a sexta-feira à noite, a gente trocou a ideia. Lembra que eu te perguntei? Se chegar, o que que... Se chegasse... Se chegasse. O que foi a minha resposta? Qual foi a minha resposta? Ele falou, eu não... Tinha aquela empresa sondando. Tinha uma empresa sondando. Aí eu falei assim: se não for um smart money, eu não pego. Aí eu falei assim: mas eu acho esse termo meio merda, porque eu também uso isso pra diminuir valuation. É porque não, é smart money. Mas usaram assim, errado o termo. Exato. Mas smart money é um termo muito bom pra mim. Porque, tipo assim, tem que ser uma parada que agregue em alguma forma, porque, de novo, eu acredito em ecossistema. Por exemplo, então, se for uma parada, tipo, botar grana. Tá, e aí, porra? Tipo, grana... Por exemplo, tem um fundo que eu gosto muito no Brasil, que é a DGF, que é um fundo que é até pouco falado e tal, não tá naquela... Assim, mas os caras fazem um trabalho muito bem feito. Mas eu vi o Igor Marinelli da Traction, ele trabalhou comigo na Xiaomi, a gente morou junto lá na Califórnia, tal. E aí, quando o Igor foi captar, para fazer a Traction, foi captar, ele teve muita dificuldade de captar no Brasil. Muita gente não entendia. E é um negócio específico, o negócio dele é hardware, mas envolve assinatura. E aí, a DGF foi um dos fundos que acreditou. E aí teve um evento que a BSV, 2022, alguma coisa assim, que o Gabriel, que é o sócio do Igor, falou, eu falei, você vai ficar onde lá na BSV? Você tá com casa, não sei o quê. Eu tô dividindo o quarto com o Henrique. E aí eu falei um pouco disso, falei, cara, se você tem um VC que você se sente confortável de dividir um quarto de hotel com ele, esse cara provavelmente é um bom investidor. Exato. Quando eu fui trazer o Paulo, que é meu sócio aqui, a gente conversou sobre isso, né?
Eu falei, pô, a gente precisa validar, né? Se bate e tal, não sei o quê. E a gente foi pra Dubai, eu e ele, cara, ficamos dividindo um quarto e tal, não sei o quê. Porque assim, todo mundo tem os seus defeitos. E a questão é, eu não preciso apontar o dedo pro seu defeito. Eu preciso entender se eu estou disposto a conviver com esse defeito. Esse é o ponto. Então assim, quando eu falo, por exemplo, pô, eu sou uma pessoa difícil no dia a dia. Eu não quero que as pessoas do tipo... eu quero que as pessoas entendam do tipo assim, eu estou disposto a conviver com esse ponto. E eu acho que é um pouco disso. Aí agora a gente tá numa conversa de trazer mais uma pessoa também num papel de sócio e tal. Mesma coisa, a gente viajou, foi pra Califórnia junto, ficamos 10 dias dividindo a mesma casa pra validar se os valores batem, as ideias batem, é gostoso, é legal, porque também não bate, os valores mas é um saco. Não, tem que ser legal, tem que ter uma coisa assim, eu tenho que ter entusiasmo. Quando acontece alguma coisa legal, pô, eu gravar um áudio pro Paulo, assim, eu tenho que sentir entusiasmo, eu tenho que me sentir feliz de compartilhar, ou feliz quando ele compartilhar alguma coisa, porque senão não é uma sociedade justa. Pô, eu vou ficar muitos anos empreendendo. Não é um jogo rápido, né? Então, assim, pra gente, New Hack é um negócio de 30, 40 anos, assim. Provavelmente, a gente já falou sobre isso, foi uma das primeiras conversas. Falei, cara, eu não venderia New Hack igual eu vendi Rocket City. Porque, de novo, é o que eu te falei, é mais social. Tipo, seria uma parada que é quase na minha opinião, é quase uma filantropia. Porque, tipo assim, cara... É uma filantropia capitalista. É uma filantropia capitalista, muito foda, velho. Tipo assim, é muito foda. E deixa eu te perguntar, founders chegam mais em vocês ou vocês chegam mais nos founders? Porque você vive lotado de founder, né? Tipo assim, lá na cafeteria tava lotado de gente lá que talvez poderia ser um potencial e tal. Eles chegam te pedindo, você acha uma galera ali. Então, muita gente vem e isso, às vezes, é até um pouco... A parte ruim, né, de ser muito acessível, etc., porque eu tenho 24 horas igual todo mundo, então, assim, às vezes eu tenho dificuldade de conseguir dar o mesmo nível de experiência, etc., etc., mas ao mesmo tempo eu uso isso como um filtro. Então, assim, já aconteceu muito de founders, às vezes, vir e o cara, tipo assim, não insistir de uma forma ruim, assim, sei lá, sendo, sei lá, inconveniente, mas, assim, o cara demonstrou tanto que ele precisava falar comigo, tal, que eu falei, cara, eu preciso criar uma agenda pra esse cara. E outros acabam... tô falando com você, com a Caseca Manaxis, se não quiser falar, tá tudo bem, faz parte. Mas o que a gente tenta fazer é criar esse ambiente pra esse cara. Então, assim, pô, cara, não sei se eu vou investir em você. E eu não vou investir em você sem te conhecer. Sem passar pelo menos 6 meses com você, eu não vou investir. Tipo assim, a não ser que seja oportunidade, assim, do tipo assim... da NASA. Eu preciso entender se quando você fala uma coisa você cumpre. Eu preciso entender se como você lida no momento de pressão. Eu preciso entender questões importantes ali. Tem lições importantes assim relacionadas ao convívio, coisas que eu só vou identificar com o tempo. E aí eu crio esse ambiente. Então assim, o cara que tá toda semana lá no Serena, ou tá nos eventos, ou vai no Journey, ou tá... Então, por exemplo, se eu tô indo pra Califórnia agora, a gente leva um grupo de fundadores. Alguns desses fundadores que a gente tá levando são pessoas que estão ali, a gente tá olhando, acompanhando, vamos ver como que esse cara, como que é, qual que é, como funciona. Então eu acho que isso acaba acontecendo. Geralmente, assim, não é uma coisa assim do tipo, eu vi um founder e, cara, eu quero virar seu sócio, eu quero virar investidor. A coisa vai acontecer naturalmente, igual um relacionamento. Chega uma hora que eu falo, pô, cara, como que tá aí? Eu acho que a gente quer andar junto. Agregar alguma coisa aí. Exatamente. E as intenções têm que estar muito claras desde sempre. Então, assim, quando o cara chega assim, eu falo, cara, se você tá captando por uma questão de urgência, você precisa desse dinheiro, sei lá, mês que vem, não sei se eu sou o melhor fundo. Não sou o fundo mais rápido. Eu não tenho uma margem para erro tão grande e eu não vou fazer essa decisão sem ter certeza absoluta de que é a minha melhor decisão de investimento. Porque eu não gosto de enrolar o cara, tá ligado? E às vezes tem alguns caras que eles mesmos criam um caminho pra ficar enrolando. É aquele cara da rodada infinita, né? Porque assim, a rodada você... Como que funciona? Você faz relacionamento com todo mundo, e aí no momento que você vai captar, você levanta... Galera, tô captando aqui os próximos dias, quem tem proposta faz, quem não tem, fecha a rodada. Mas o cara fica naquela ali do tipo assim... Ele não fecha a rodada, ele não põe uma data, ele tem medo de pôr uma data e os caras sair tudo. E aí fica naquela ali... E eu gosto do fundador, que ele tem uma característica assim de... Cara, tá sempre atualizando, tá sempre mandando reporte, tá sempre criando um cenário onde eu falo, eu preciso estar com esse cara. Eu preciso estar perto desse cara. Eu preciso estar perto desse cara. Senão é ruim, sabe? Show. Acho que esse é um pouco do caminho, assim. Mas a gente vai atrás e eles vêm atrás e é isso, tudo é relacionamento, sabe?
Muito foda. Legal. Que papo, hein, boy? Que papo, hein? Nossa, muito cê é bom. louco. Muito bom. Terron, como que te acham aí nas redes sociais, NeoHack e tudo mais? Rodrigo Terron em todas as redes sociais. Eu brinco que hoje em dia eu uso meu LinkedIn só pra jogar Zip, eu uso mais o Instagram como rede profissional. E uso muito o Twitter também, é uma rede que eu coloco, mas eu uso o LinkedIn também, mas hoje em dia eu acho que o LinkedIn ficou uma rede muito quadradinha, assim, tal. Então eu tô mais ali no autêntico e tal. Então o Instagram acho que é a rede principal. E NeoHack é a mesma coisa, você vai achar NeoHack em todas as redes sociais, escolhe a que você usa mais ali, interage, segue e já era. Legal, maravilha. Gente, valeu.